Bem-vindos ao podcast do Mudando Padrão, nossa primeira temporada. Eu sou a arquiteta Laís Vasqueroto e estamos aqui hoje para transformar o nosso mercado, não é mesmo, Anderson? Estamos aqui para gerar conexões. As nossas conexões geram resultado. Nós estamos com um cara fantástico aqui, que é um pintor, Luan Márcio, sigam ele lá na rede social. E a gente vai bater um papo bem legal aqui, como a constante evolução de um profissional faz toda a diferença. O Luan é prova disso, da sua história, dos 4 anos que ele está como pintor e o quanto ele evoluiu até aqui. Então, embarca com a gente aí. Bora acelerar com a gente no Mudando Padrão e vamos trocar esse papo aí. É isso aí. Luan, conta um pouquinho para nós, Luan, da onde tudo começou, como que as coisas começaram, onde é que você caiu aí de paraquedas na pintura, no serviço. Conta um pouquinho para nós aí. Beleza. Primeiro, queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, pessoas que são referências aí, né, e estou muito feliz para me apresentar. Meu nome é Luan Márcio, sou pintor profissional, moro em Itapema, Santa Catarina, né. Hoje eu trabalho com meu sogro e vamos conversar aí, eu vou falar um pouco mais da minha história, né. Cara, eu há 4 anos e meio atrás, apareceu a pintura para mim, através da minha esposa. Eu trabalhava numa fábrica de móveis sob medida. Já Olha tava, só. já tava no meio, né? Já Ah, tá. Tava pertinho. E aí acabou que não deu certo, saí de lá. E o meu sogro era pintor. É pintor, na realidade, né? Trabalha comigo, eu trabalho com ele até hoje. E até é muito engraçado, acho que eu até comentei já com o Anderson essa história. Quando eu saí dessa empresa, eu fiquei no seguro. Aí eu cheguei pro meu sogro e daí eu falei assim pra ele, cara, vamos fazer um acordo aqui, ó. Eu tenho 4, 5 meses de seguro e eu vou trabalhar de graça pra ti, pra aprender a profissão. E daí depois desses meses tu me paga o valor, né? Que era justo, né? E daí ele falou, não, cara, não, não. Então, quer trabalhar? Vamos trabalhar, mas eu vou te pagar igual eu iria pagar para um ajudante, né? E até comecei ganhando como ajudante bom, assim, ainda, né? E não sabia Então, nada. não sabia nada. Então, desse período até hoje aí, estamos aí, eu trabalho até hoje com ele, né? Legal, cara. Muito massa, assim, essa história a gente já conversou em algum Aham. momento, né? Mas eu queria entender também de ti, é por isso que nós criamos o Mudando Padrão, eu e a Laís, né? Sobre mudar esses padrões, porque quando você começou, pelo que você me comentou, Uhum. não tinha um padrão, né? Tinha, na Sim. realidade, uma roupa suja, uma roupa rasgada, que faltava tecido e assim por diante. A gente queria entender um pouco mais disso, dessa evolução sua, Perfeito. como aconteceu, né? A minha evolução, cara, ela. Se eu falar pra ti que ela resume no Instagram, não, eu vou estar te mentindo, né? Porque são vários fatores. uhum. Mas a virada de chave foi o Instagram, a rede social, né? Que hoje é uma ferramenta aí que para todo mundo que tá aqui e para todo mundo é uma das maiores ferramentas aí, né? Então, o que acontece? O meu sogro, ele tem 60 anos e ele tá na pintura desde os 9 anos de idade. Ele já ia com os irmãos dele, né, por conta de necessidade em casa, precisava ir junto, ia lá e ficava ajudando. Aí tu pensa assim, pô, com 9 anos, o que que uma pessoa vai fazer? Um menino, uma criança vai fazer com 9 anos? Mas os irmãos dele davam um pincelzinho lá pra ele, ó, fica aí fazendo essa porta aqui, fica fazendo essa janelinha aí. O famoso pintor de rodapé. Cara, entendeu? Então, tipo, aí. Aí, como já estava muito inserido na vida dele a pintura, Uhum. desde pequeno, tem alguns traços que ele tem enraizado, que no caso seria o quê? A questão do chinelo, a questão do uniforme, a questão De usar a roupa de se mais. atualizar. Por quê? Porque como ele precisou, desde cedo, estar ali trabalhando para ajudar em casa, teve esse negócio de tipo assim, eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar, tenho que trabalhar, sabe? Acho que ele também não é um cara de rede social, ele é um cara que
tá muito fora disso, não tem nem WhatsApp, entendeu? Então acho Ele não que... consegue te seguir, então. Não. Então, ele, nesse ponto, é um grande profissional, é o profissional que hoje eu mais admiro, mais tenho respeito. É o cara que, cara, pra mim é a referência máxima. Tem várias referências na pintura, mas ele é a referência máxima. Mas que, infelizmente, por conta da posição dele, ele teve que ele não conseguiu acompanhar a evolução. As mudanças do mercado, as mudanças da vida em Perfeito, geral, né? perfeito. Porque quanto tempo ele tá já, com quantos anos de profissão? Ele tá com 50 e poucos, ele tem 60, tem Começou 60 com anos, 9, meu tem Deus, 60, 50, 40 e poucos, 50 anos de pintura. Então, cara, é muito tempo. Então, quando eu comecei a trabalhar com ele, a gente é muito espelho, né, das pessoas que a gente tá Com junto. certeza. Infelizmente, não tem como mudar isso, né? Mas eu ia de chinelo, usava a minha roupa mais velha. É o padrão de todo pintor que começa, eu acho, né? Tem que começar assim. É verdade. Então eu Pra tinha... aprender só se for assim, não é? só se for chinela, aquela havaiana branca com a tira verde, né? Aham. E eu até comentei isso contigo, né? Eu usava as roupas mais velhas que eu tinha. As mais velhas. Hoje, quando eu abro as fotos, eu olho e falo, meu Deus do céu. Não Como dava que nem um, pra se mexer, porque era como que roupa um curta. como que um cliente Uhum. paga pra uma pessoa entrar na casa dele com esse tipo de roupa? Que apresentação? O que que eu... Porque assim, a primeira impressão, ela é muito importante, né? Então, quando chega na casa do cliente, que o cliente te vê assim, todo... O cara já pensa, poxa, será que esse cara é um profissional? Uhum. Entendeu? Então, tem muito isso. Como eu tava falando, a questão do chinelo, da roupa mais velha, isso não define o profissional se ele é bom ou ele é ruim, tá? Isso é uma característica, ao meu ver. Cara, o meu sogro dá nó em cara aí que usa a melhor bota, a melhor camiseta e a melhor calça. Mas ele tem esses traços que já são desde de quando ele começou, que eu tô Mas eu tentando. vejo, eu acompanho que ele tá melhorando, né? Ele Cara, tá evoluindo muito. muito. O chinelo Havaianas ainda Muito, continua, mas muito. ele tá Mas evoluindo. assim, é tudo um tempo, né? Ah. Então hoje ele é um cara que ele cobra tá uniformizado, entendeu? Então, tipo Ele já assim, começou a ver que isso tem valor. cara, muito, muito. E eu fico muito feliz por ter entrado na pintura através dele e hoje tá contribuindo. Mesmo ele tendo 50 anos de profissão, e eu tenho 4 anos de profissão, eu já estar contribuindo na vida dele. Não só por trabalhar junto, por ser meu sogro, da minha família, né? Então, pra mim, é muito gratificante. Então, só voltando, né? Aí eu tinha essas manias de roupa, de não me importar com ferramenta. E eu entrei na pintura quando eu saí dessa fábrica, foi em 2018. Até olhei para como a gente ia conversar, eu fui pesquisar. Em 2018. E em 2020, eu passei 2 anos aí praticamente trabalhando e desse jeito. Tipo, eu não tinha expectativa de assim, eu Então é vou... muito recente mesmo, né, Luan? Sim, muito. Mas muito mesmo. Eu não tinha expectativa de, cara, eu vou ser um profissional top, ou eu vou alcançar coisas que eu jamais imaginei. Cara, não, eu acordava aquele horário, ia trabalhar, chegava lá, contava, cara, vai dar meio-dia, ia pra casa, almoçava, voltava e torcendo pra dar 6 horas. Era isso, a minha rotina era essa. Aí chegava em casa, tirava aquela roupa, botava a melhor roupa que eu tinha vergonha de ir nos lugares por causa da roupa, entendeu? Então, em 2020, eu criei o meu Instagram. Eu já tava também nessa de, tipo assim, será que eu vou ser pintor pro resto da vida? E daí, cara, eu vou criar um Instagram. Até é engraçado a história do meu Instagram, por quê? Porque, às vezes, a gente chegava num lugar pra mostrar pra trabalhar, e o cliente perguntava, já, cimento queimado, é aquela cor. E eu tinha que abrir a galeria do meu celular e ficar procurando uma foto pra mostrar pra ele. Daí eu falei, cara, eu não gosto disso. Eu vou criar um Instagram
pra botar as fotos e quando, Podia aparecer teus nudes e tudo mais. Né? quando o cliente Foto perguntar... dos filhos. E quando o cliente perguntar, eu nem vou ficar mexendo, abrindo, dando meu celular na galeria, eu vou mostrar o meu Instagram ali Uhum. e ele vai ver, era um portfólio. A minha cabeça É começou... um catálogo de serviço hoje, Isso. né? Um catálogo. A minha isso cabeça aí, começou, portfólio. Uhum. o pontapé inicial foi isso. Foi pra eu não ter que Era ficar mais fácil. dando meu celular pra pessoa ficar olhando. Às vezes a pessoa daí tá mudando a foto pro lado ali, quando vê tá uma foto tua passeando. De piscina, Cara, o piscina. pessoal É verdade, entendeu? na praia. É verdade. Aí, cara, e quando eu fiz o meu Instagram, né, em 2020, já foi finalzinho de 2020, então isso foi praticamente 2 anos completos que eu fiquei nessa, sabe? Uhum. E a primeira pessoa quando eu abri o Instagram, que eu vi, foi o Juliano Alcântara. Aí foi a primeira pessoa que eu segui, Foi a cara. pessoa que tu se inspirou no aí- sentido de redes sociais. Aí, cara, daí de 2020, do final de 2020 pra até hoje, aí, pum, virou. Virou de um jeito que eu não tenho nem como te explicar, porque até eu ainda tô, que nem tu falou, é muito recente. Até eu ainda tô... Tu sente que tu vai aprendendo a fazer todos os dias, a criar uma coisa nova? Tu tem dificuldade de gravar? Como é que é pra ti, assim? Eu tenho curiosidade de saber também. Então, quando eu comecei, que eu conheci tudo o meio, né? Eu não tinha ideia que teria essa possibilidade de um dia eu ser parceiro de empresas e representá-las através do meu Instagram, né? De empresas como a Sher Williams, que é a líder mundial em tintas, né? Que é do teu Isso, segmento de pintor, isso, de isso. pintura, né? Isso. E não só a Sharon, hoje eu tenho mais parceiros, né? Tem o Salva Braz, que é referência aí. Ah, nem se em- fala. É Meu o Xodó, sonho, né? Pelo amor de Deus, pintores. Alô, do Salva trabalho. Braz. Usem. Alô, Salva Braz. É, Patrocina mais pessoas pra todo mundo querer usar. não. E é E é verdade. até interessante esse ponto, né? E o nosso trabalho é para isso, é para que as pessoas, às vezes não têm acesso ali na cidade dela, mas que através do nosso trabalho, a pessoa chega lá no lojista, pô, Eu talvez queria, trazer... eu vi esse aqui, eu queria forrar o piso, eu não quero ter problema com a minha escada. Isso. Isso, se a gente entrar nessa parte de problema de obra, é uma loucura, Aí, né, Luan? enfim, para mim não perder né? Verdade. Aí eu via tudo ali e tal, das redes sociais, e não achava que ia representar empresas, né? Uhum. Aí comecei a postar um pouco dos meus conteúdos e algumas fotos, alguns vídeos. Aí depois eu conheci que as empresas, elas patrocinavam, né? Eram parceiras de pintores nas redes sociais. Mas também não tinha, bem sincero, não vou dizer que no início eu tinha esse negócio, eu tô fazendo porque eu quero ser parceiro, que ele me patrocine. No início, não foi, tá? Ou ficar famoso. Não. Sempre foi para divulgar o meu trabalho, tá? E nem para ter mais clientes, não era. Porque como meu sogro já tem 50 anos de profissão e ele tem muito tempo ali na nossa cidade, no bairro, então hoje, mesmo que entrar 10 pessoas me pedindo orçamento no Instagram, eu não consigo atender. todos. Então, o meu Instagram, ele é voltado para pintor, para comunicação com o pintor, não para cliente final, para não para orçamento. aquisição de cliente. Então, foi nessa linha. Quando eu vi o que a pintura que, no meu ver, eu tinha uma visão da pintura, né? Eu olhava assim, né? Quando abriu, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu sou mais do que eu apresentava, do que eu era, e para as pessoas também que vão me seguir ali, que elas também podem ter esse mesmo posicionamento meu. Porque, cara, eu não vejo como um cara menos porque eu já tive nessa posição. Então, às vezes, falta só um... Mas hoje você entende que você é diferente em tem um padrão hoje diferente dos demais, que a gente tem que considerar isso. Na realidade, eu tenho um amigo que diz, né, Anderson, eu faço isso, que ele tem um ótimo atendimento.
Eu faço isso porque é isso que as pessoas esperam. Eu digo, é isso que as pessoas esperam, mas não é isso que elas recebem, né? Que é esse teu serviço. Mas tu entende que nesse curto espaço de tempo, o que te fez aperfeiçoar mais essa questão? Foi só seguindo pessoas ou foi treinamentos? Foram outras questões, entendeu? Várias questões, várias. Eu não tinha o hábito também de ir em lojas, né? Ir em treinamentos. E quando eu conheci o meio ali, eu comecei, cara. Todo treinamento que eu ia, que eu via, eu tava junto. Teve treinamento que eu fui através da Sharing também, conheci o pessoal da Sharing. Teve treinamento até de coisas que eu não tenho no meu dia a dia, que eu não atendo. Um exemplo, mármore, que eu não. Meus clientes eu não atendo, não tenho cliente para mármore. A minha demanda não pede isso. Então, mesmo assim, eu tava lá para entender, para de repente, quem sabe, in- colocar isso, né, no nosso serviço. Cara, essa questão ali que tu falou, eu acho muito importante. Por quê? Porque a gente pensa que, só a gente tá evoluindo, mas o cliente também tá evoluindo. Então, o cliente que acompanhava o Juliano, ia me contratar, ele falava, pô, mas eu vi o Juliano lá todo uniformizado, forrando tudo, daí veio o Luan ali com a Tem roupa as mais mangas, uma manga assim, outra não. com a camiseta, usando GG e com a camiseta P. Então, isso também me motivou. De tipo, que nem você falou, eu preciso entregar algo é, melhor do que eu tô entregando hoje. Entendeu? E por quê? Porque as pessoas já estão vendo algo melhor, já estão recebendo algo melhor. Claro que não é todo mundo, a gente precisa atingir ainda muitos lugares, muitas pessoas ainda vão melhorar, vai mudar muito, acho que tá só no início, né? Mas foi isso, cara. Foi ver que não nos outros, em mim, que eu precisava dessa mudança. E tu sabe que isso não é muito comum, tá? O que tu acabou de falar não é a realidade. A gente teve um evento na PP Colors que nós fizemos lá, convidaram mais de 50 profissionais, tá? Pintores para estar lá, para conversar, para falar sobre redes sociais, para falar sobre vendas. E quantos apareceram? Chuta aí. 11. 11? 11. De 50. Ou seja, 50 tinha confirmado, né, Laís? confirmado, Foi À confirmado. tarde, tava confirmado Confirmado. à tarde. Exatamente. 50. Tudo sendo esperado, né, para as pessoas virem e 11 pessoas apareceram. Mas sabe o que para mim teve mais valor? Foi ver que desses 11, vários, mas vários deles já estão mudando coisas simples, sabe? Reativando suas redes sociais, voltando a falar e me perguntando, sabe? Tirando Legal. dúvidas, perguntando sobre vídeos, porque acabam vendo que a gente tem uma rede social mais movimentada. Eu fiquei muito feliz, porque são pequenas coisas. É ir lá e mostrar, sabe? Eu achei muito interessante que um deles filmou que ele estava raspando a parede e depois que ele passou um fundo, né? Uma proteção, porque o reboco estava muito frágil, enfim. E que ele tinha que cuidar disso e depois mostrou o final, o muro pronto, lindo, maravilhoso. E ele mostrou o passo a passo, e ele disse que deu muita repercussão. Que as pessoas não sabiam que existia um produto para isso. Uhum. Então a gente vê como o conhecimento não está chegando, às vezes, lá no cliente final, mas Sim. é responsabilidade de todos nós que estamos no meio, fazer com que a informação vá chegando. E aos poucos ela está lá na frente do cliente. Isso vai refletir na loja, isso reflete nos profissionais que vão conseguir especificar produtos mais fáceis de trabalhar, Sim. né? Isso vai melhorar a vida de todo mundo. Então, esse também é o intuito do Mudando Padrão. A gente quer levar essa informação e melhorar essa nossa conversa aqui, trazer o arquiteto para perto, trazer o pessoal da venda para perto, para a gente melhorar a relação que o cliente tem com a obra. Ô, Luan, aproveitando esse ensejo, né, que a Laís colocou aqui, por que você acha, cara, que os profissionais têm tanta dificuldade de se aperfeiçoar, sabe? De buscar algo novo? Porque, assim, igual você falou agora há pouco, os nossos clientes hoje, em tudo que a gente faz, hoje eu tô como executivo da Sher Williams. A Laís é arquiteta, vende terreno, cuida da Tenho 3 filha. empregos. Múltiplos. Daí eu nem vou chegar nesse A parâmetro. gente vai ficar umas 2 horas falando dos meus empregos. Mas eu digo assim, eu me entendo como um profissional diferente porque eu me aperfeiçoei muito, Sim.
no tempo que eu busco me aperfeiçoar. E hoje o que a gente tem como cliente é que antes dele te contratar ou antes mesmo dele de te contatar, ele vai entrar no Google, ele vai entrar no Instagram, ele vai buscar referência. Ali, ele não chega mais. Antes, o que era o boca a boca para mim, né? Que eu sempre digo isso. Sempre. Eu adoro essa frase. E eu sempre digo, antes o boca a boca era nós aqui. Eu falava pra Laís, o Luan é um bom pintor, pode seguir. Ia na casa, passava na frente da casa da vizinha, ela pintou a casa, ó que bem pintada, quem será que pintou? Vai te lá, É. liga teu pintor, É passa o isso aí. contato. Hoje É isso nós aí. temos o boca a boca ainda, só que o nosso boca a boca é as redes sociais. Aumentou Sim. gigantesco. Só que eu entendo que o profissional ainda é arcaico, porque o cliente ele vai lá e vai buscar, ele bota uma situação hoje no Google, umidade subindo pela parede. Ele vai saber o que tem que usar. Ele vai lá muitas vezes no profissional, ele diz, não, se misturar selador com fundo preparador, eu tô falando Sim. do pintor, vai dar certo. E a gente sabe que não vai dar certo, porque não é a proteção da umidade ali. Então, por que tu acha que o profissional tem tanta dificuldade? Você que entrou novo, você é um cara de mente aberta, e você também tem um cara que é o teu sogro, que é uma mente mais antiga, né? De um profissional fantástico, mas que ainda tem a mentalidade lá antiga, que, igual tu diz, ele tá mudando, ele tá melhorando. Sim. Por que tu acredita que tem essa dificuldade, Luan? Cara, sempre são vários pontos, né? Eu acredito. A gente sabe que existe um número muito grande de profissionais que não têm estudo. Cara, isso. verdade. Eu tenho que falar isso, eu sou obrigado a falar isso. Que tem muitos profissionais que, infelizmente, não têm, não estudou. Quando eu falo não estudou, não é que o cara não é inteligente, não é isso. É que não teve, cara, não. Por conta do meio que tava, das condições, teve que trabalhar, não pôde estudar. Cara, infelizmente. Então, assim, ó, hoje o maior que eu vejo é esse medo do profissional de, pô, cara, vou ter que ir lá na loja, às vezes vão me pedir pra mim na frente, eu não sei, não sei falar direito, não sei escrever direito, às vezes pede pra me ensinar alguma coisa, sabe? Então, contanto que pode ver que a maioria das lojas de tinta tinha muito isso, de tipo assim, o Luan tá comprando aqui. Era só um caderninho, Luan, e vai lá, um fundo, uma tinta, e deu. O cara não tem que ficar anotando. Hoje que tá mudando, que hoje tu vai na loja, daí tem nota, tem tudo, tem que fazer cadastro. E tem muito pintor que ainda prefere ir na loja que não tem do que tem. Por quê? Por conta disso. Então, um ponto eu acho que é muito isso. Infelizmente, como vários profissionais de antigamente não tinham acesso a estudo, não conseguiu estudar, tem um pouco desse receio, sabe? Eu sinto isso. Isso é uma visão minha, tá? Sinto também que faltava um pouco da indústria. Que aos poucos ela tá se aproximando, eu também percebo. Não sei Eu se sou, tu eu, é. eu Tu é sou um a exemplo. prova viva disso, né? É. Então, acho que a indústria era... O lojista queria que a indústria fizesse as coisas, a indústria queria que o lojista fizesse, entendeu? Então, assim, é muito difícil. Tu pode ver que a maioria desses pintores que a gente fala que tem essa visão, que não consegue, são pintores de um certo tempo para trás. Os de agora, a maioria já tá vindo diferente, já tá começando, cara, eu preciso disso, eu quero melhorar a ferramenta. Por quê? Porque também antigamente, que nem tu falou, boca a boca, hoje as redes sociais. Imagina, hoje eu posto um vídeo usando um Amirca, um lixamento sem pó. Cara, é eu o ia Brasil falar. todo. É o Brasil todo que tá vendo. Entendeu? Que é revolucionário O meu sogro conheceu o Mirka através de mim. Entendeu? 50 anos de profissão, mas nunca chegou um cara lá na obra dele pra falar, eu tô com essa ferramenta. Então... Ele também não buscava. Não. Então E não ia ninguém chegar Os nele. dois pontos. Isso. Os 2 pontos, né? Não, mas eu digo que eu acho que esse trabalho, eu tive 7 anos praticamente em Saint-Gobain, que era mais a linha de impermeabilizante e tudo. E se a gente até pegar alguns históricos, que depois a gente pode jogar ali nas redes sociais,
Eu sempre fiz evento para Sempre pedreiro. teve. Sempre. Eu sempre fiz evento para pedreiro, porque eu sempre entendia que é isso que a Laís falou agora há pouco, que essa questão da indústria era nós que tínhamos que levar. Dificilmente vai ter um Luan, vai ter um Juliano que vai buscar o que tem de melhor no mercado, Mas é que, como eu te falei, eu acho que é muito relativo, por quê? Porque esse é um posicionamento do Anderson. A gente não sabe como que como era o posicionamento das outras pessoas da indústria. Eu não posso falar, não tinha evento. Não é isso. Não é isso. Até porque meu sogro falou, só que assim, muitas vezes também tu escuta o quê? Festa pintor, cerveja e churrasco. Então, pô, tu distorce um pouco, sabe? Então, intuito, né? eu acho que, como eu falei, são pontos, e no meu ver, um ponto desse não, mesmo ele não ir em busca do conhecimento e ir atrás, é um ponto. E o não ter o conhecimento é outro ponto. Porque, que nem eu tô te falando, um vídeo meu que vai, pô, um vídeo lá na Bahia, o cara tá lá com o celular, cara, que ferramenta é essa? E entra ali no perfil da Mirka, pá, da Salvabras, entra ali, olha, às vezes a indústria não consegue estar em todos os lugares. Com certeza, não, com certeza. Entendeu? E até o evento, às vezes, nas marcas que tu trabalhou, vai ser mais pontual, vai ser numa região. Sim. Só que por isso que as redes sociais têm tanto poder, porque ela leva essa informação lá no meu celular sentadinho no meu sofá. Cara, E me desperta essa vontade, né? assim, ó, já teve vez eu deitado pra dormir, meia-noite, o celular, plim, 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 plim. Aí a minha mulher, pá, o que aconteceu? Já acorda assustado, né? Aí o pintor, cara, que da hora essa ferramenta, onde que eu encontro, como que funciona, cara, então, sabe? Então, o pessoal tá 24 horas ali. E tu sabe que eu Esperando. vejo o outro lado também, tá? A indústria tem dificuldade de criar conteúdos que não sejam técnicos. A gente comenta muito sobre isso e a gente também vai ajudar a Muito indústria técnico. nisso, tá? Porque é difícil. Eles só conseguem enxergar a parte do, ele é mais rápido, quantos giros, quanto tempo dura. Mas normalmente o pintor, o profissional, ele não quer saber isso. Ele quer saber se vai ser leve eu vou manusear de uma maneira simples? Eu vou precisar carregar isso? Sei lá, vou precisar carregar uma tomada de não sei quantos metros, manutenção. Exatamente. Cara, esse ponto eu acho que, como a gente tava falando, é muito recente, a minha história ainda eu acho que tá no início. Então, para mim, falar de como era lá atrás é difícil, porque eu não estava, né? Hoje eu vejo isso. De quando eu comecei até hoje, nesse curto período, eu vejo o quanto a indústria tá se aproximando. Eu sou um exemplo com a Sherry, com a Mirka, com a Salvabras. E quantas vezes, até o Anderson, né, tá inserido nesse meio, tu vai no evento, o técnico tá lá, ele explica os termos técnicos, mas o pintor... Não entende. Um exemplo simples, tá? Um exemplo simples. Qualquer pessoa, ó, quem tá assistindo aí, pintor que tá assistindo, pode dizer pra mim se é mentira que eu vou dizer. Não, mas isso deve acontecer lá pro Nordeste. Aqui não acontece. Lá vem. O cara... a diluição é tantos %. Então, acho que o cara anda com... O pintor anda com... Mas aqui acontece. Lá pro Nordeste que eu vejo, assim, que tem mais dificuldade, sabe? Ou ali pra fora do país, Entendeu? Argentina, Paraguai, eles têm mais essa dificuldade. Mas aqui tem bastante. Eu tô brincando, né? Não tem nada. Não tem. Entendeu? Então, tipo Não tem assim... nada. Não, esse exemplo é muito entendeu? bom. Muito Então, bom. por que não é mais fácil falar, cara, a hora que ela tentar explicar o mexer ali, porque, cara, eu já vi gente mexendo com a mão. Meu Deus. Sim. Essa eu não tinha escutado ainda, cara. Tu nunca viu? Tu nunca A viu? tinta com a mão. Nunca viu? Ali, com a mão lá dentro. Cara, tinta prêmio... Fazendo pão. Tinta prêmio hoje vem grossa, cara. É. Grossa, vem igual uma massa corrida. Nossa, é uma massa mais inferior, né? Então, cara, o cara não tem um piso. Piso, sabe os filetes de piso? Aqui, ó.
Entendeu? Então, cara, o cara cata que o cara tá na obra, o cara tá aqui, ó. Filete de qualquer Entendeu? coisa, pedacinho Cara, de se madeirinha tu- soltando farpa. entendeu? Então, É. por isso até que eu acho a dificuldade. Hoje, quando eu vou iniciar uma obra, cara, o carro não cabe mais nada. Só se eu comprar uma van. Porque daí, kit lixamento sem pó, tem 2 ferramentas, aí tem mala com desempenadeira, mala com rolo, mala com, cara, com espátula. Cara, é muita coisa. Aí tu vai comprar um batedor. Então, assim, o pintor pensa, caraca, eu tenho que carregar uma máquina dessa, sabe? Também falta um Mas pouco o que eu dessa... penso, ô, Luan, e daí é no sentido. Quando eu penso para que eu possa me aperfeiçoar nas coisas, é que hoje o tempo é escasso. Sim. Uhum. E isso que você está me falando, tudo que eu estou visualizando de você colocando a Carregando o dificuldade. carro, Mas vamos pegar uma parede básica ali de, sei lá, de 3x2, Uhum. que tu vai passar a massa corrida e tu vai lixar na mão. Quanto tempo tu vai levar Sim. para lixar com uma lixadeira sem criar aquela questão de aspecto de sujeira? Depois vai te dar trabalho que você... O ideal seria, né? O padrão seria limpar a obra, né? Mas a gente sabe que muitos Não é a não realidade. fazem isso, né? Fica lá a lata, fica a sujeira. Uhum. E o pó, principalmente, né? Mas quanto tempo você tem essa noção de quanto tempo você ganha, vamos dizer, num... Cara, é muito tempo. É né? muito tempo. Eu não sei especificar porque dentro são vários processos, né? Então, cara, Não sabe dimensionar. Mas mas hoje tu acredita que uma parede que um tu exemplo, levaria 2 dias no manual, você leva 1 hora, ó, 2 horas. isso aí. Se bobear menos, É muita dependendo do diferença, É né? muita dependendo diferença. É do, muito. porque é muito relativo por conta de canto, Uhum. né? Então, mas muda muito, muda muito. A gente fez um prédiozinho, acho que tinha quatro andares. Pode falar, continua. A gente fez um predinho, tinha 4 andares, se eu não me engano. Uhum. É 8 apartamentos. Aí, a gente, pra lixar, cara, a gente ia se bobear ia levar um mês pra lixar. Porque era muito canto, cara. Era muito canto, muita coisa. E, cara, em quatro dias, a gente lixou e limpou tudo. Em 4 dias. Meu E só, Deus. e só eu com a máquina. Meu sogro tava fazendo o serviço mais de canto, um acabamento. Aonde a máquina às vezes não alcança. Isso. Uhum. E em 4 dias a gente, assim, ó, fez e trabalhando tranquilo. Parando pra tomar café, vai meio-dia, vai em casa almoçar, não sai 6 horas de noite, 5 horas, 5 e pouquinho já guarda as coisas, arruma as coisas, porque isso também é muito importante. Um exemplo. Meu horário, eu trabalho, todo mundo tem mais ou menos um horário, né, pra trabalhar. Sim. Trabalha até 5 horas, ele tá aqui lixando. Aí deu, 5 horas. Tu deixa a máquina ali no mesmo lugar. Não. Entendeu? Então tu tem que se organizar pra deixar guardado no local, tudo pelo menos organizado, porque se o cliente vir ali, não vai ter nem como passar, então tem isso, né? Até risco de danificar o Muito, equipamento, mas né? é uma diferença muito grande. E não só no tempo, né? Que é o que a gente tem que pensar também na saúde. verdade. Hoje a questão do o pó da massa corrida cara, Muito toque. é fatal, mano. É fatal, é muito fino, cara. Entendeu? Então, imagina meu sogro 40, 50 anos trabalhando lixando, cara. Uhum. Entendeu? Agora que ele tem acesso a um equipamento de melhor lixamento e sem pó. diferente. Entendeu? Então, eu penso na questão da saúde. Na questão também igual, técnicas, né? De questão de massa rolada. Que tu bem sabe, a gente aplica massa com rolo para fazer textura, né? Sim. Principalmente em tetos, né? Aplica com o rolo e desempena com a desempenadeira de chão mesmo. Ela Eu vi uma, diferente. achei o máximo. Então tu coloca ela como se fosse num cabo extensor, conecta Sim. e vem do chão. Praticamente parece um rodo, sabe? Sim, Um rodo então parece rodinho. Então, cara, tu imagina pra fazer 8 apartamentos,
tendo que subir e descer a escada. Cara, balde a de tua massa, perna, é. tu tá morto, cara. Tu tá morto. Aqui, ó. Hoje, a pintura, ela tá tão... Cara, assim, tá uma coisa tão absurda que eu tive eu fui num treinamento até em Paraná. Deixa eu só aproveitar, não esquece teu raciocínio. Aham. É que a gente teve uma parada técnica, porque o nosso técnico aqui de áudio e som e luz e Aham. vídeo tava perguntando se queria colocar aqui a máquina. Eu acho que seria importante, Marcelinho, se quiser jogar para nós aí, Marcelinho. Ai, que legal. Desempenadeira agora que ele tava comentando. Ah, Ah, que show. legal. Se Pode tu ser. quiser abrir o Instagram também. Ali, ó. Isso. Ali. Isso. Aqui, Show ó, de tá aí, bola. ó. Ah, tá aqui, ó. O Luan tá aí, ó. Show. Então, ó, como vocês podem ver, ó, ele vai aplicando a massa do chão mesmo e eu tava desempenando nesse caso, né? Então, imagina Então, o teu sogro tava rolando tava e tu rolando, vem... eu tava desempenando. Mas a gente, né, eu tanto faço Sim, o sim, sim. desempenar quanto rolar. Mas outra coisa que a gente Ó, olha olha- ali é que a Laís, Nossa. quase chora aqui, cara. Que é, olha as paredes protegidas. Ah, Meu Deus realmente, do céu. eu quase choro. Gente, você não tem ideia É. o tanto que eu já fiquei. Minha obra, Uhum. pintor sabia que tava fazendo com uma arquiteta. Eu pedi pra forrar tudo, eu pedi um monte de coisa. Eu pintei uma parede de vermelho, um tom de marsala quase rosa. Obrigado, Deixa eu- Marcelo. Pensa os pinguinhos Deixa eu no só, chão. volta naquele vídeo, por gentileza, pra mim. Volta. Esse aqui, né? Isso. Cara, é um cálculo básico. Quanto que vai custar um rolo de salva-pintura? R$30. Quanto que ele não gastou nesse porcelanato aqui Uhum. que imita o mármore? Se eu tiver... Vou dar um exemplo. Se eu tiver que fazer a limpeza de... Ah, a faxineira pra Cara, ficar esfregando, cara, ela vai arranha. cobrar R$200 E na vai hora arranhar. também. Não é nem limpar. Vai danificar. Vai e vai- danificar o produto, claro. Entendeu? Mas eu peguei a espátula legal, e eu legal. tirei um pinguinho por um. Se tu tiver da lixadeira ali, tem da lixadeira aí, Luan? A lixadeira, aí é só uma foto. É, Só só uma foto. foto. Eu acho que é ali embaixo, ó. Ó. Aí tá as técnicas de edição. Ah, Então, ó, esse vídeo aí é um dos equipamentos que eu tenho, né, de lixamento. Essa aí é a meu girafa, Deus, olha ali, cara. é a girafa, né? Ela é mais, pra um trabalho maior, igual esse aí era esse prédio que eu falei pra vocês. Uhum. Então, não tinha móveis na casa, no prédio, né? Então, eu conseguia utilizar uma máquina maior, né? De um padrão maior. Mas eu tenho outra também pra te ver como tá no nível de... Tem produto específico pra cada... Tu imagina tu chegar na casa de um cliente cheio de móvel, cheio de decoração. Uhum. Porque É o terror. É vaso pra tudo quanto é lado. Não é? Experiência minha também como Obrigado. arquiteta, tá? Não faço Tu usar reforma em gesso se o cliente tá dentro de casa com as coisas. Eu não faço? faço. Bacana. Não faço, porque é muito desesperador. Sim. Porque esse pó, ele entra em tudo. Ele Sim, vai sim, entrar não, nas não peças tem. de corrediça. Se o cliente usar a casa à noite, Não tem o pó não baixou ainda, às vezes. Tu imagina, demora, né? Demora pra ele se... Tu Vamos pode dizer assim, parar em limpar, algum lugar. depois tu lixar ali, né, o manual, né? Limpar tudo. Quando chega no outro dia, tá tudo pó no chão. Porque ele, né? Ele leva um tempo, E voltando ali, né? Então, eu tenho máquina também. A Mirka tem máquina específica para esse tipo de trabalho. Ah, vou entrar na casa de um cliente, ele tá com móveis, tá com tudo, então é uma máquina menor, não vai correr o risco de tu bater no lugar. Esbarrar. Uhum. Então a Tudo indústria isso faz tá diferença, né? pensando muito né, na questão disso de melhorar. Por isso que eu acredito que as coisas vêm mudando bastante, porque a gente tá conseguindo chegar através da comunicação, através do trabalho que não eu faço, né? Eu também faço. Tu mas faz que, parte de um conjunto, mas né? que o Juliano, né? Eu acredito que foi o cara que deu o pontapé inicial, trouxe esse tipo de ferramenta pra cá. Então, cara, tá mudando, mas vai levar um Luan, certo... Ontem, eu tive numa obra minha, tá? E tava lá o pintor na pontinha do pé. Não com brigou com ele, né? Não, com um rolinho desse tamanho, assim, pequenininho, fazendo a pintura da vista na pontinha do pé. Eu disse assim, tá, por que tu não colocou a escada? Tem um degrau aqui. Eu disse, tá, mas é aquela escada que eu sei que vamos dizer assim, o gestor dele tem, né? Uma escada maior, faz Sim. tipo um andaimezinho. Aham.
Aí, na minha cabeça, eu já visualizei. Eu disse, tá, mas por quê? Ah, ele esqueceu de trazer, mas eu já tô terminando. Eu disse, mas tu não vai dar só uma mão nessa vista. Quanto tempo? Acho que ele deve ter ficado o dia inteiro pra pintar a vista de uma porta de 2,40. No rolinho. Mas isso é muito importante. Às vezes esse cálculo que tu falou, eu acho, cara, sensacional, tá? Sensacional. A gente tem que parar pra ver, cara, quanto tempo, sabe? Quanto tempo, se eu fizer dessa forma, utilizando. Vai ganhar tempo Cara, e dinheiro, né? Isso é muito legal. E eu acho que a gente pode melhorar a nossa forma de comunicar ou de expressar e explicar pro profissional esse tempo, sabe? Talvez isso seja um ponto pra gente melhorar. A gente tá, como tu viu no meu perfil, constante evolução. Não, eu achei É fantástica verdade. essa frase, porque eu acho que, como eu disse antes ali, eu acho que eu me tornei um profissional diferente, porque muitas vezes eu convidava os meus colegas de profissão e dizia, cara, vai ter um curso lá em tal lugar. Uhum. Sei lá, é R$ 100. Tá, mas a empresa vai pagar? Eu disse, não, a empresa não vai pagar, é do nosso bolso. Ah, não, daí eu não vou, né? Daí tem a família, tem coisa. E eu ia sozinho, entendeu? Eu investi em mim. Então hoje, eu não sei fazer um cálculo quanto eu investi em mim, mas foi muita coisa, cara. Já deu Eu retorno. acredito que o meu investimento hoje é um carro zero tranquilo, em mim. Legal. Por isso que, Em mim, né? Mas eu levo muito isso em consideração também. A Laís gosta disso também, tá? Ah, eu adoro. Ela tá, eu acho, em Eu 3 mentorias agora, Tô. no mesmo momento. Então, Faço 3 mentorias, eu adoro estudar, acho importante, e de coisas diferentes. Assuntos diferentes, pra gente ir aprendendo sobre outras coisas. Legal. Muito agora se fala sobre inteligência emocional, e até um dos nossos convidados também que virá aqui no podcast, o Thiago Albuquerque, também tá falando sobre inteligência emocional focada na obra. Ou seja, mudar a forma com que os profissionais pensam na obra, tá mais motivado, entender mais sobre, sabe, como que eu me comunico com o meu amigo aqui que tá trabalhando comigo, que não é pra ir lá pra conversar, Sim. né? Então, tu deve pegar muitas situações desse tipo. Cara, esse tema também é muito legal, por quê? Porque hoje, cara, tem tanta coisa dentro da pintura que a gente pode evoluir, vai evoluir, tem que evoluir. E isso, para mim, entra no ponto de profissionalismo, né? É saber conseguir separar a questão, até a questão que tu fala ali não, emocional, tu disse? Sim, Não. de inteligência Isso. emocional. Tu saber separar assim, cara, hoje não tô legal em casa com a minha esposa, né? Ou com algum funcionário. E tu saber separar aquilo ali, né? Tu saber levar. Porque, no meu ver, a inteligência emocional, ela entra na questão de gestão de obra também. Com certeza. O pintor, tipo, o pintor, ou quem seja da área, se ele não tiver uma inteligência emocional, ele não vai saber gerir a obra de uma forma correta. Essa questão que tu falou ali da Ele não escada. organiza o tempo, ele não vai pensar nisso, porque ele não vai dedicar o tempo dele pra entender como ele poderia fazer melhor. Mas tu entende que pra ti chegar pra um profissional que tem, vou falar por baixo, Pode 20 falar. anos na profissão, Uhum. tu fala assim, cara, de repente, se a gente procurar estudar, ter uma palestra sobre inteligência emocional, ele vai te chamar de louca. Uhum. Fala, não, cara, o que eu preciso disso? Eu tenho que pintar. Já teve casos comigo, né? Não com a pintura em si, né? Uhum. Mas com o pedreiro, de uma vez me chamaram para uma assistência técnica, que eu não era o técnico, mas eu disse, vou lá ver que eles tinham aplicado uma outra marca do que eu trabalhava. E daí o cara disse, não, agora eu vou aplicar a melhor marca, que é a tua, vou aplicar lá e não vai dar problema. Daí eu disse, não, vamos dar uma olhada. Cheguei lá, olhei e eu disse, cara, vai dar problema. Não é o produto. Não é o produto. É a aplicação. E o cara tava lá que tava aplicando. Daí ele bateu nas minhas costas e disse, quantos anos tu tem? Eu tinha na época, hoje eu tô quarentão já, né? Mas eu tinha na época 35 anos. E ele bateu, ele disse, eu tenho 35 anos só de obra. Então, pode deixar que tá tudo certo. Eu disse, beleza, tá tudo tranquilo. Mas não vai adiantar colocar o meu produto. Não vai adiantar. Vai dar problema igual, entendeu? Eu entendo essa questão, assim, claro que é um sonho nosso de Claro. poder melhorar a vida de todas as pessoas. Porque eu sou de uma família que vem
de obra, que é pedreiro, carpinteiro. E eu lembro de começar lá ajudando como você falou ali, de ajudante na obra. E os meus tios faziam tudo, eles pegavam a casa de cima a baixo, eu acho que a única coisa que eles não faziam era entregar pintado, mas o resto eles faziam tudo, eletricidade, tudo. E tu vê que isso era tudo, o que era perfeito deles era a especialidade deles, que eu tinha o padrinho que já é falecido, que ele trabalhava com madeira, a madeira ficava perfeita. Cara, Mas o resto da casa não ficava tão legal. O reboco já não era a mesma coisa, entendeu? Mas lá, a madeira, tu olhava, Maravilhosa. perfeito. Então, o profissional é isso. E o que eu queria que o profissional entendesse é que muitas vezes ele reclama também da disputa de preço, sabe? De valor. Mas do preço, quando ele fala, que sempre tem alguém que faz mais barato. Sempre vai ter alguém que vai fazer mais barato. Sempre. Mas porque ele também não soube mostrar o valor dele, entendeu? Que é isso, tu chega lá, ele te vê nas redes sociais, eu tô me colocando como cliente, a Laís ainda, eu fiz pouca obra, a Laís faz mais ainda, a Laís pode falar com mais convicção sobre isso. Mas tu olha, 2 profissionais, um que tu olha nas redes sociais, cara, o cara usa uniforme, usa ferramenta. Nossa. O que tu vai olhar? Puta, eu vou ganhar tempo? Pra mim, na minha percepção, eu vou ganhar tempo e dinheiro. Eu concordo Não, plenamente. Até Na verdade, o stress passa também. uma sensação de contando experiência. Não, é verdade, tá? É uma dor do mercado, que eu até comentei muito com o Anderson sobre isso, que a gente também vem para tentar ajudar. Porque eu tenho clientes que dizem que não querem mais construir. Sim, Muita gente fala essa frase. Eu não quero. Pegar trauma. Exatamente. Eu tive até a hora que vocês tiverem a oportunidade de conversar com o Juliano Alcântara, Iremos. faz a pergunta pra ele, que ele falou isso pra mim, que ele conheceu um cara, que o cara, ele mudava de apartamento pra não ter que pintar na hora de dar. Acredita? Por Deus. Não, acredita? Ele falava, Luan, o cara pegou um trauma tão grande, tá? Que ele fazia, né, pintava o apartamento antes de entrar. Cara, a hora que precisava da manutenção, ele ia trocar, ia pro outro apartamento. O cara, claro que, né, a gente tá falando, né? Ele tem condições, né? Mas, por exemplo, Mas pega trauma, ele pega tem um trauma. poder aquisitivo para fazer isso. Mas ele não teria essa necessidade. Não. Porque se ele encontrasse um profissional que trabalha Sim. da forma que tu trabalha, que chega lá com o equipamento certo, que faz menos sujeira, que entrega uma obra limpa. Mas aí entra nesse fato do trauma. Exatamente. Deixa traumatizar. O profissional e muito, muito de como a sociedade enxerga os pintores é por causa disso. Por causa dos traumas de antigamente. Então, as pessoas que lá atrás tiveram uma experiência ruim, até ela desconstruir isso, ela é muito difícil. Ela demora. Porque ou ela tem que achar um profissional bom e que vai saber lidar. Porque assim, ó, mesmo que ela pegue entra um cara que deixa tudo, faz tudo errado, e entra Vem um cara com a roupa bom. toda rasgada. Entra um cara bom, tá? Cara, esse cara bom apanha na obra, sabe por quê? Porque a mulher, ela vai agir como se ela estivesse agindo com um profissional ruim. É verdade. Porque ela já tá na cabeça dela, esse cara vai, sabe? Vai atrasar a E aí- obra, vai fazer sujeira, E aí né? que o Ela já entra profissional precisa ter a inteligência emocional. Tudo tá conectado, Tá, né? tudo tá conectado. Exatamente. Importante isso. Porque aí o profissional tem que entender que ela não tá fazendo isso pra pegar no pé dele. Não. Ela não é uma cliente chata, ela teve uma experiência ruim. Ela tá refletindo uma experiência ruim. Eu vou deixar pro final isso, tá? Que é isso, se os pintores quiserem comprar meu livro, vai estar ali, com né? certeza. Mas eu digo assim, é aí que a Laís falou muito bem agora. De entender, cara, de poder ter a Laís tá estudando essa parte de emocional, de fazer pergunta, sabe? É de fazer pergunta. Eu não consigo entender como as pessoas não fazem perguntas hoje mais, sabe? Para tu tirar do teu colo esse problema, igual tu está dizendo. É de tirar do teu colo, dizer pro cliente, ó, eu faço diferente, mostro o valor. Fazer pergunta, Do necessidade. tipo, se a pessoa já teve problema com pintura, qual é a experiência dela, perguntas nesse sentido, assim. Isso. Legal. É interessante. Legal. Como que foi a experiência dela, exatamente. As tuas experiências atrás. Entendeu? E daí ver, porque
dentro da experiência, vamos pegar exemplo a Laís, dentro da experiência dela de outras obras, ela já sabe o que deu de errado. Sim. Então, se ela fizer algumas perguntas para o profissional, mas quem que eu acho que tem que fazer é o profissional fazer para o cliente, sabe? Você já fez obra? Quais os problemas que você teve lá na obra? Legal. E isso reflete no valor. Isso. Porque como eu tenho, vamos dizer, eu tô com uma experiência ruim. Então, para mim, trabalho de pintor não vale tanto. Sim. Então tá caro. Né? Legal. Então, é aí Legal. que a gente chega. Se todo mundo atender melhor o cliente, tiver uma apresentação melhor, chegar num resultado melhor na obra, aos poucos, todos nós vamos mudando o cliente. Ele vai começando a perceber que é importante contratar um profissional que pensa nisso. E eu vejo o que eu tenho visto muito na área é o quê? O cara que... O proprietário, o cliente final, que contrata um profissional ruim por conta do preço, tá? Agora vamos falar de preço. Que contrata um profissional ruim por conta do preço é uma vez só. Verdade. A minha cidade, não sei se vocês conhecem bem Itapema, ela hoje É o alto padrão do polo. Brasil. Construção civil, meu filho. Cara, tá andando na rua, tá caindo tijolo na tua cabeça. Passou Cara, de é balneário, verdade. né? Cara, Passou. Assim, ó, cara, Valorização imobiliária alta. Cara, é o dia todo, tu não tem um lugar pra tu dizer assim, tu não tá escutando um tijolo, o cara sentar um tijolo, Uma ferramenta, não, uma... cara, É não verdade. tem, cara, Uma não tem. torneira Tu batendo. não tem paz. Uhum. É 24 horas, hora 24 horas. Então, assim, cara, o que eu percebo muito é que quanto maior a demanda de serviço, ou até o fato do ponto que é muito importante também, a construção civil está em alta, mas o que está em alta? É casa para cliente final, é casa alto padrão, é casa geminada. O que é o que está fazendo tá em alta? O que está tendo tanto de construção? E lá hoje é apartamento para vender para investidor. Eu acho que pouco para quem mora ali para morar. É mais para investidor, sabe? Claro que vai alugar tem o no cara verão. que vai, né? Mas então assim, ó, o cara que tá vendendo um apartamento, que tá fazendo um apartamento, vai fazer um prédio ali, ele quer botar a melhor tinta pro investidor, pra um cara que talvez nem vai morar no apartamento, vai alugar. Então, aí cara, não é um apartamento, é 90. Uhum. Os caras começam a botar na ponta do lápis, entendeu? Então, aí, e a pintura sai quanto? O cara que... Um profissional vai cobrar 4 mil para pintar cada apartamento. O cara mais ou menos vai cobrar 1.500 para pintar cada apartamento. Ele fala, pô, cara, é uma diferença muito grande. Eu compro a tinta. Mas aí que tá... Aí ele faz uma pintura. Ele faz uma. Uhum. No próximo empreendimento dele. Aí já... Mas aí que eu acho que o profissional, ele pode se aperfeiçoar. Não só em fazer o serviço, em usar as ferramentas corretas e as coisas corretas, mas é mostrar valor. Eu disse isso lá no nosso treinamento, eu mostrei isso, eu sempre gosto de dar exemplos práticos. E é muito bom esse teu exemplo. Mas exemplos práticos, por exemplo, tu fala valor por valor, preço por preço, sim, daí tu vai pegar o mais barato, porque tu não tá vendo valor. Agora, quando tu vê valor, que eu digo de mostrar, e daí o cara vai te dizer, normalmente o cliente vai te dizer, não, mas eu tenho a tanto, tá, mas a tanto, o cara vai lixar a madeira? O cara vai fazer isso, vai fazer aquilo? Não. Beleza, mas vamos fazer um cálculo bem simples. Quanto que você gasta para tomar uma cerveja? Você gosta de cerveja? Gosto. A maioria dos clientes gosta. Uma cerveja hoje mais barata, aí vamos colocar um latão, mais barato tu comprar no mercado quente, depois eu ter que botar para gelar, R$5, tá? R$5. Você foi lá, botou para gelar, tomou, em 5 minutos, eu costumo ser grosseiro nessa parte, né? Você vai no banheiro e vai colocar tudo fora, né? Agora, se a gente pegar quanto que custa o serviço do Luan por metro quadrado, cara, quando a gente calcula por metro quadrado, o teu metro quadrado deve ser aí em torno de R$1 e pouco a R$2, mesmo o teu serviço sendo caro, tá? É real isso. É real. É real, a gente pode fazer o cálculo, tá? Vamos colocar caro, R$2. R$2, se tu fizer um serviço bem feito, com produto de qualidade, com profissional de qualidade, isso vai te dar numa tinta interna, aplicando um prêmio, 10, 12 anos no mínimo. No mínimo. Agora, se tu tiver que refazer um trabalho,
Não, tá louco? Tu vai pagar os mesmos R$2 pro Luan, que é um profissional de qualidade, porém, quanto que tu vai gastar de limpeza, de estresse, Pós-obra. de... Cara, é isso que eu queria Durabilidade da tinta Ih, também. Mas é isso que a É. gente... É isso que a que gente... vocês vendem, né? que a gente- vocês entregam. né? É muito... me colocando na posição, né? É muito difícil eu chegar numa obra e chegar e falar assim pro cara, mas esse teu cara aí, ele vai lixar na mão. Um exemplo, né? Porque como eu sou pintor, eu tenho esse sentimento. Cara, eu não consigo, mesmo sabendo que isso é um ponto positivo, eu não consigo falar assim, mas esse cara aí vai fazer. Eu não consigo mostrar os pontos negativos do outro, né? Eu sempre tento mostrar os Isso, meus. teus Claro, pontos é a positivos, mesma né? coisa, se parar pra Isso, Então, pensar. olha pelo Eu quero lado, mostrar o meu- mostrando É. o teu valor, E, que é o ideal. cara, e assim, ó, e infelizmente, algumas pessoas, cara, e isso aí, infelizmente, tem que passar por uma experiência ruim pra querer uma experiência boa. Ah, Pra cara, valorizar a infelizmente. experiência Porque boa. assim, ó, que nem tu falou de preço, eu vou lá e cobro 5, o cara vai lá e cobra 2. Aí a mulher lá vai chegar pra mim e vai falar, não, eu sei que tu é melhor. Pô, mas o cara cobrou 2, faz 3, faz 4,5, vai tentar baixar o máximo. Entendeu? Então, às vezes o cara vai falar, pra fechar eu vou fazer. Entendeu? Mas às vezes, se ela pegar esse 2 e tiver uma experiência ruim, ela vai pagar 6 pra mim. É Isso. verdade. Entendeu? Então, assim, ó, até que ponto, até uma reflexão, hein? Mais uma reflexão. Até que ponto a gente tem que baixar o nosso valor, né? Pra se enquadrar. Entendeu? Isso é uma reflexão que eu tenho muito. eu vou te dizer a minha opinião como atendimento, mais de 25 anos de atendimento. Eu acho que tu não tem que baixar o preço. Tu tem que mostrar o valor, é isso que eu tô dizendo. Pô, tu tem uma máquina que eu sei que custa caro, Sim. que vai fazer o serviço de 2, 3 peões na obra. O que eu faria, né? O que eu faria? Eu não sou pintor, né? Mas Sim. o que eu faria nesse caso? Eu mostraria, ó, eu tenho uma lixadeira que ela não vai gerar pó na sua casa. Uhum. Isso, quando a gente fala isso, a gente está falando de característica. Uhum. A gente tem que mostrar o benefício. Sabe, a senhora ter que pegar alguém, trazer uma faxineira e depois ter que limpar tudo? Vai ter que limpar, ok, mas não vai ser uma Vai limpeza reduzir só. drasticamente. Não é um pós-obra com Sim, produto. não. Nananã, porque Não, não saiu, porque e- manchou o chão. Eu sou até. Posso falar pra vocês. O último serviço que a gente fez, um dos últimos, né? A gente fez a casa do rapaz, ele tá todo desconfiado também. Todo desconfiado. Porque ele já teve uma experiência Primeira ruim, coisa que ele provavelmente. falou, a gente nem entrou dentro da casa dele e ele falou: eu não pago adiantado. Primeira coisa. Cara, e assim, a gente, eu e meu sogro, a gente, ó, 4 anos e meio que eu tô trabalhando com ele. Nenhum serviço a gente pegou dinheiro antes de começar. Nenhum. Todos a gente trabalha uma semana, aí pega uma parte, aí vai conforme vai Por trabalhando. etapas. A gente nunca. Então, um exemplo. Ele ficou nesse, não sei o quê. Aí quando a gente terminou a obra, até foi engraçado, que foi essa obra que postou o vídeo ali. Que postou o vídeo. Ele não tinha um piso no chão, né? Tava só no Mas No tinha um peso contrapiso. na parede. no contra, isso. Mas tinha janela também. Aí a gente terminou a obra, ele foi lá ver, né? Daí ele, gostei, pagou tudo certinho. Aí depois de uns dias ele ligou pra gente pintar a casa da mãe dele. Até tinha foto no meu perfil também, depois a gente rolando na parede da casa da mãe dele. Aí a mãe dele contou pra gente. Cara, ele chegou aqui e falou: mãe, tu não acredita que eles limparam até a janela. Por quê? Quando a gente lixou o requadro da janela, fez um pó. Então, o que a gente fez? Tirou as fitas, tudo, né? E passou aquele paninho na janela pra tirar o maior. Nem foi uma limpeza bruta, forte. Mas aquele gesto tão pequeno, se pode se dizer pequeno, né? Sim. Fez ele ir lá, levar pra mãe dele, e a mãe dele fez a casa com a gente, entendeu? Então, claro que eu ganhei Tradicional ponto. boca a boca aí. Eu ganhei ponto no equipamento, na E não receber velocidade, adiantado. não pegar o dinheiro adiantado. Porque, cara, isso entra na questão da gestão da obra que vocês podem ver. Eu não sei se foi... Alguém me falou isso, eu não vou lembrar quem foi a pessoa. Eu gosto de falar quem foi a pessoa sempre, por quê?
Porque Dá o mérito. Isso aí. É eu acho importante. muito importante isso, cara. É, Eu o levo mérito isso é na minha importante. vida muito a sério. De reconhecer as Pessoas pessoas. que te ajudaram É. e que te dão orientação. Eu não vou lembrar quem falou, mas que o serviço tu ganha ou perde no orçamento. Com certeza. Entendeu? Então, assim, ó, tem muitas pessoas que fazem o quê? Passam um orçamento lá, pega o dinheiro um dinheiro adiantado, quando chegou no meio da obra, ela não tem mais dinheiro pra pegar. Tá acontecendo Então, comigo. Por que me dá... Cara, assim, ó, claro que a gente tá falando de pessoas, eu, você, né, que a gente tem um compromisso, age dessa forma, mas me explica um cara que pegou todo o dinheiro, falta metade da obra, por que ele iria terminar aquela obra? Aí o que ele vai fazer? Ele vai para outra obra para ter dinheiro para terminar essa e assim nós estamos há 3, 4 meses tentando terminar uma Porque, pintura. não, eu não, assim, ó, É bem assim. olhando no geral, É por verdade. que ele iria terminar? Sim. Ele não tem, Não como que tem ele vai, lógica. como que ele vai Sustentar vou te dar um a exemplo, casa como que ele dele, a vai- família como dele, que ele vai tudo. botar gasolina, vamos dizer que ele vai de carro, Uhum. pra ir pra obra se ele não tem mais Não dinheiro tem pra mais o pagar, que cara. receber. É. Entendeu? Então, olha quanto é importante, que eu acho que entra na questão de gestão de obra, essa parte seria... Gestão, isso que a gente vai falar com o Thiago num outro podcast. Planejamento, gestão, né? Então, cara, Luana, tu acha errado pegar 10% de entrada? Não, Não. não acho errado. Sim, Mas, porque é uma garantia também pro profissional, né? sabe o que é mais... Mas eu acho que poderia ser por etapa, sabe? Ó, É o que tal etapa, tanto. Eu, até para quem também, não vou dizer dica, mas uma sugestão, a gente trabalha por semana. Entendeu? Então, assim, essa semana eu estipulo um valor lá, ó, vou pegar R$1.000 no final de semana, sexta-feira. Na outra sexta eu vou pegar 1.500 e vou e vai acontecendo também, tu vai trabalhando, tu vai mostrando o serviço, o cara vai querer te pagar. Uhum. Ele tá Entendeu? vendo que Ele tá fica, a obra cara, acontecer. Ele Ah, faz questão de te pagar. É que é raridade os Os profissionais que têm a habilidade de gestão financeira. Tem um exemplo de um pintor de Criciúma que ele anda de esqueci o nome, Camaro? de Camaro. Camaro? Camaro, cara. O Uh, cara anda de Camaro. imagina. E tu encontra ele tem uniforme, Sim. tudo, ele é pintor. Sim. Ele tem um Camaro, Legal, cara. tá? E isso é a respeito de pintura. Sim. Mas dentro disso, tu entende, cara? Tem uma coisa que me fez refletir bastante, eu acho que eu nem troquei essa ideia com a Laís, mas que eu acho que faz tanto sentido, porque o que acontece? Isso, tanto na minha área de vendas, que quando alguma mãe vinha me pedir trabalho, ela vinha pedir, por exemplo, quando eu era gerente de loja, ela entregava o currículo e ela dizia, não, aqui, ó, meu filho tá lá, tá precisando de trabalho. Tá, mas o que ele faz? O que ele gosta de fazer? Uhum. Não, ele faz o que tu precisar aí. Até de vendedor, se ele precisar. E daí todo mundo acha que quando tem essa questão, vira vendedor, né? É. Vira vendedor. Sim. Não, vira vendedor que dá tudo certo. Tive casos até de parentes que disseram, viram a evolução do Anderson, eu vou virar vendedor, né? Mas tem uma aperfeiçoação, Aperfeiçoamento, isso, trabalho. teve não é de agora. Mas- É um eu esforço. estudei Mas tem isso pra na tá pintura aqui. também, né? Então, eu ia dizer É muito exatamente isso. parecido. Hoje, principalmente o pintor, até que pedreiro é mais difícil, porque eu digo assim, é mais que- complexo. Tu Tem lê mais uma responsabilidades na cabeça da pessoa, tem mais responsabilidades. Mas que ela vai ter que assumir, porque ela vai ter que entender um Isso. desenho, técnico e tudo mais. Porque é isso que eu digo. O pintor também tem disso. Uhum. Sim. Era esse ponto que eu ia Legal. chegar. O cara, pô, não deu certo em nada. Não, eu vou pintar Virar a casa. pintor. Vou pintar a casa, é fácil. Todo mundo, passar. porque todo mundo acha que é só rolar a parede. É né? só rolar, É. exatamente. E, assim, voltando ali rapidinho a uma coisa que tu falou, a questão de outros profissionais, né? Recentemente teve uma feira, eu não vou saber exatamente o nome da feira, acho que é Revestir. Isso, é revestir, Revestir. exatamente. Em Expo São Paulo, Revestir. você diz? São Paulo, Isso. Aham. E Que tava. é revestir, mas da tinta tem um nome diferente. Expo. Não, é. Eu vou Home- lembrar, vou lembrar. Home... Eles mudaram agora, eu acho, não foi? É anexo, É. né? Isso, é anexo. Mas é da revestir, Enfim, Eu vou lembrar o nome, daí a gente fala. enfim, estavam lá profissionais da pintura, Juliano, se eu não me engano também,
E tinha um rapaz que é pedreiro. E, cara, e ele falou, cara, ele gravou as histórias. Não sei se vocês, né, às vezes não consegue acompanhar aquela pessoa específica, Tudo. né? O cara falou assim, abriu stories lá. Cara, pedreiro, a construção, os pintores estão 10 anos na frente de evolução do que os pedreiros. E é O mesmo? pedreiro falou. Então, cara, pra nós, cara, olha só que bacana. Ah, não tá à frente, mas que a gente tá nesse caminho, tá Tá ligado? fazendo o movimento E para alcançar esse isso. resultado e tá E aparecendo olha já. só, se, né, ele viu isso como pedreiro, pode ter certeza que eletricista, gesseiro, vai todo mundo começar a Perceber. mudar. Uhum. Vai todo mundo. Pô, cara, o que tá acontecendo que os pintores estão sendo não só patrocinados? É porque assim, ó, eu não gosto, não é que eu não gosto, não é não gostar. Eu penso muito nessa questão de ser patrocinado, porque a gente não se define em ser patrocinado. O Luan, ele não se define por ser patrocinado por algumas empresas. Hoje, se eu não tiver essas empresas, não é que eu vou ter outras empresas, não. Eu vou trabalhar, eu vou pintar e, cara, eu vou conseguir sustentar minha casa, vou conseguir sustentar os meus gastos, manter o meu padrão, vou conseguir. Porque a minha raiz, eu sou pintor, entendeu? E isso é uma coisa que tá ajudando. Então, assim, é, vai todo o meio todo, eletricista, tudo isso, e pode ver. Começa. Hoje tem muito mais pintor nas redes sociais do que outros profissionais. Mas pode ver, já tá começando a se destacar. Alguns Já. eletricistas. E eu Já tem, peço, né? Já tem muito tempo, mas eu peço vindo muito. muitas pessoas. Cara, o Mostra o teu jeteiro, trabalho. cara, tá vindo muitas pessoas. Não, eu tenho cases, assim, de pessoas que eu já falei, faz o Instagram, faz. É muito bom pra mim. Porque isso também faz com que o meu cliente esteja em contato Sim, com obra, vendo que a pessoa trabalha bem. Eu não preciso fazer tua propaganda. Eu sim. posso só dizer, segue ele lá. Tu mesmo vai fazer, vai mostrar o teu trabalho, vai mostrar quem tu é. E vai, às vezes, até tirar uma crença dessas ruins da pessoa, sabe? De que, ela tá traumatizada com o pintor. Mas se ela acompanha o teu conteúdo e vê que existe algo bom, talvez ela vai procurar na cidade dela uma pessoa que esteja fazendo esse trabalho assim, dessa forma. Com certeza. Ela vai usar como referência. Então, eu vejo o tanto que as redes sociais são importantes nesse movimento. E é isso que eu e o Anderson nos unimos para fazer, criar essas conexões e mostrar que isso tem valor. Perfeito. Não, e essa questão das coisas estarem enraizadas, né? É muito importante. Tem muita coisa enraizada, né? Essa palavra enraizada é do Juliano também. Juliano vai ficar o Juliano. Então, assim, ó, até algo que aconteceu comigo algumas vezes, tá? O nosso carro de trabalho é um carro bem mais simples. Bem simplesinho mesmo. E pra passeio eu comprei um carro bom. E eu lembro que na época até o meu sogro e outras pessoas falaram, cara, porque daí quando eu ia fazer orçamento, eu sempre ia com uma roupa diferente, eu ia, daí como eu já tava limpo, eu não queria entrar no carro que tava todo sujo, eu queria ir com o meu carro. Aí teve várias vezes comentários do tipo, se tu chegar com esse carro lá, eles não vão te dar o serviço porque tu é careiro. Vão achar que tu é careiro. Então, pra te ver como Percepção. precisa. E Mudar. tá mudando, mas precisa. De tipo assim, cara, eu tenho que chegar lá com mais velho pra dizer que. Sou humilde, sou. Não, Cara, não quer então. dizer isso. Né? Entendeu? Aí, e de contrapartida, hoje eu já digo assim: quando tu chega num lugar limpo, com carro, né? Não digo só carro bom. Não é isso, mas com toda uma aparência estrutura, cuidada, toda né? uma estrutura ali, porque daí estrutura entra carro, entra a tua apresentação. Bem, o cara vai pensar, cara, esse cara não vai me deixar pra trás. Sabe que Esse cara vai terminar a minha obra. Com Esse certeza. cara vai terminar. essa situação, Luan, eu confesso que eu tinha, né? Essa questão de ter um iPhone, de ter uma roupa melhor, do que as pessoas iam pensar, eu tinha isso comigo. Foi uma mentoria que nos ajudou, a Laís me ajudou bastante Legal. também a mudar isso, que é essa percepção do carro, por exemplo. Tu não quer esnobar nada, mas, pô, tu anda num carro legal. Por que tu não vai lá fazer o orçamento num carro legal e mostrar o teu brand, que é a tua marca? Sim. Se tu chegou ali, não é porque tu é careiro, é porque tu faz o serviço bem feito. Sim.
Porque se tu pode ser o careiro que for, se tu fizer um serviço de M, Aham. bip. É fato que você não vai ganhar serviço. E isso também acontece de, por exemplo, deixar com que os caras ruins, as pessoas que têm, que elas percebem que isso faz diferença e elas vão lá e se aproveitam disso Uhum. para tirar vantagem das pessoas. Então a gente precisa entender e mostrar o nosso valor e entender que isso não é errado, mostrar algo ou estar bem arrumado, mas com a nossa humildade. Porque talvez essa percepção venha porque a pessoa só viu pessoas arrogantes, Sim. né? Ah, chegou com um carro bom, ela é arrogante, ela é chata, ela é careira, como tu diz, é uma percepção. Então, Percepção. aos poucos a gente vai mudando isso, mas é como tu falou. E é a questão do... Pra mim, cara, eu acho muito engraçado essa questão do careiro, porque pra ser bem sério, se tu perguntar pro cliente o que é ser careiro, nem ele não sabe explicar. Porque, vou te dar um exemplo, o refrigerante. Tem o refrigerante lá, o Max, que é R$1, ou R$2, e tem a Coca, que é 8. Tem o sabonete, o mais simples, que é R$1. E tem o mais top lá, o, sei lá, o Febo, Dove, sei lá como que é o nome, que é 10. Então, cara, essa questão de preço, não valor, né? Aí é preço, no caso, certo? É isso. É isso, Pre- preço, Isso isso ele mesmo. tá olhando o preço, ele É, não tá olhando o valor. No caso, o preço, ele tem tudo isso. Tipo, tu pode pegar o mais caro, o mais barato ou o mais caro, mas é muito relativo. Então, pra pintura, se o teu orçamento deu mais caro do que o dele, não dá porque eu tenho o mais caro. Mas aí no sabonete, não tem problema usar o mais caro, entendeu? Então, o que é caro pra pessoa? Então, O eu que fui que- fazer. Eu tenho essa dúvida comigo. Uhum. O que é caro pra você? Caro pra você um exemplo, né? Desculpa te cortar, tá, Anderson? Não, tá Só tudo pra certo. mim concluir. O que é caro pra você? É pagar R$180 num salva-piso ou é você ter que tirar esse piso, ir lá Uhum. na loja, comprar outro piso, pagar o pedreiro pra colocar? O que que é caro? Eu fico nessa... Então, mas essa pergunta nós temos que fazer para o dono da obra. E é por isso que eu digo de mostrar valor. Por exemplo, eu fiz Uhum. a pintura da minha casa agora há pouco, tá? Não E me tá- contratou isso. Mas é que é muito longe, né, Luan? Ah, Pra deslocamento, Pra deslocamento. você, Tu ia? Pra você, meu irmão, eu tinha um desconto especial. Ah, Não, mas não é nem o preço. Eu tô dizendo de distância. Eu não tô falando de preço. só deslocamento. De preço e deslocamento. valor. Mas o que eu digo assim, tive outra experiência agora que a Laís me ajudou muito também vem mais um baby aí, né, no caminho, e daí pra fazer o quarto do bebê, e tinha diferença, tipo, De orçamento de marcenaria. de R$20 mil, cara, no mesmo quarto. Uhum. E eu digo, mas o que é a diferença? Mas em termos de pintura, eu pintei a casa em outubro, acho, Uhum. setembro, por ali, mas já tinha acertado desde o começo do ano, porque também eu entendo que a pressa é inimiga da perfeição, né? Com E daí certeza. eu fiz alguns orçamentos. Eu já conhecia um, mas fiz alguns orçamentos. E eu digo, tinha um que dava R$1.000 mais barato. Mas o que ele fez para mim? Ele me mandou o valor. O que me fez fechar com que era R$1.000 mais caro? Ele foi lá, ele mostrou, eu tenho parte de madeira na minha casa, você conhece, a Laís conhece. Ele falou que ele ia ter que lixar, que ele ia ter que passar o produto, Falou um pouco depois dos processos. lixar de Explicou o novo. processo. Isso. Exatamente. Ele falou que eu já sabia, mas ele passou a mão na minha parede, ele disse que ia ter que ir o fundo preparador Legal. Pô, para legal. aglutinar. Legal. Ele me falou, Anderson, tu vai ter que comprar. Ele não falou do salva-piso, tá? Mas ele falou, tu vai ter que comprar uma lona que eu vou ter que como é Fazer que a proteção. proteção das tuas janelas, das tuas portas e tudo. Cara, ele me mostrou o valor. Porque se eu fecho com outro de 5, ele não faz nada disso. E eu levo muito a sério isso, porque assim, ó, se tu cobrar R$1.000 pra fazer uma coisa e tu tiver que fazer por 500, cara, cara, me desculpa quem tá assistindo, ouvindo isso aí, mas cara, tu vai ter que alguma coisa, tu vai ter que cortar algum caminho, tu vai ter que acelerar. Cara, é fato. Tu tem que ir no mercado. Tu tem R$1.000 pra ir no mercado, mas aí todo mês tu faz aquela feira com R$1.000. Tu leva sempre as mesmas coisas. No outro mês tu só tem 500. Ou tu vai baixar
a tua qualidade dos produtos ou tu vai deixar alguma coisa pra fora. Uhum. Entendeu? Então, eu penso muito nisso. Às vezes, ó, a diferença dos R$ 1.000 estava nisso. O cara, ele perdeu dias a mais pra passar o preparador, ele perdeu dias... Perdeu assim, que eu digo, levou mais dias, né? Isso, levou mais tempo. Pra lixar a tua madeira, Com que talvez certeza. outro já ia pintar e lixar. Entendeu? Então, eu levo isso muito, muito em consideração. Uma coisa que eu acho bacana que a Laís cobra muito, que eu acho muito legal também, ô Luan, é uma proposta, sabe? Ah, eu falo bastante. De apresentação de uma proposta. Eu digo física Dificuldade, ou pelo dificuldade WhatsApp. de entender o orçamento e saber o que está incluso e o que não está. Na pintura é bem complicado. Eu vejo vários clientes falando: ah, mas ele me falou que incluía tudo e agora não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Uhum. Um pouco eu vejo que alguns profissionais fazem o quê? Passa o orçamento, baixa o valor. Quando estão lá no final da obra, que já está chegando na fase que o dinheiro está ficando curto, eles começam a dizer: ah, isso aqui não estava. Sim. Acontece Pode acontece ser, dos pode dois ser. lados. Tanto o cliente de má fé, porque tem muito De cliente também que aumentar. não entende, Isso. que é como o próprio Thiago fala, né? Que é o adicional da obra ali, não, O né? aditivo, O aditivo não como é que é? brinde. Não o é aditivo brinde, não o é aditivo brinde. não Cara, é eu brinde. amei essa frase. Não é Não boa? é verdade? Boa. Essa frase a gente tem que usar O sempre. aditivo não é brinde. Porque é verdade. Tu estás fazendo algo a mais, aquele serviço não estava incluso, mas como que tu vai provar pro teu cliente que aquilo não estava incluso? Né? Então, o que que eu tô sugerindo hoje? Uma coisa bem simples. Faz uma relaçãozinha no WhatsApp, coloca o nome do cliente, faz como se Sim. fosse um orçamento. Sim. Até para ficar registrado como segurança, Exatamente, né? segurança para os dois. Uhum. E coloca ali, parede da área externa, tantos metros quadrados. Vou dar fundo preparador. Descreve. Coisa simples. Passo a passo. Passo a passo Tá. simples, não precisa ser nada detalhado, mas dizendo assim, ó, vou aplicar fundo preparador, 3 mãos de tinta, produto tal, massa corrida. Vai ter massa corrida em tudo? Não vai. Se é menos parede, há tantas áreas de massa corrida, sala tal. Tá. Coisa simples. Envia Dá ali. trabalho. Mas eu digo assim, Quantos minutos vai levar para fazer essa listinha? mas o que Né? eu, di- Não o que eu acho que é penso, mas o que eu penso com a Laís é que a gente fala é que é uma segurança pros dois. Pros dois. E daí fica uma garantia, entendeu? Porque às vezes fica, não, mas eu te falei isso. O cliente diz. E o pintor, não, mas tu não me falou isso. Eu não lembro. Eu não lembro. Então, quando tu puxa, por exemplo, que já teve algumas discussões minhas com algumas Aham. pessoas que eu digo, eu puxava lá, printava a tela, botava, tá aqui, ó, foi você que falou, não fui eu. Uhum. Foi você. Então, isso Agora é uma cumpre, né? segurança. Falou. Isso. Porque eu sou daquela do bigode, como diz, né? Do Uhum. fio do bigode. Se eu né? falei, eu Se eu compro. falei, eu Não, compro. Mas a maioria não é assim, né? Eu concordo, né? Nessa parte ali. Mas é aquele negócio, tu especificar certinho tudo é difícil. Então vai ficar também algo. Mas Vai. Mas vai aproximar mais da eu- perfeição, né? mas eu acho que isso também tá dentro da parte de gestão de obra. Por quê? Se tu passa um orçamento muito seco, tu tem que pensar que tem questão de chuva. Uhum. Tem que pensar a questão de... Tem que ter um prazinho a mais, De tempo, é. porque, cara, e se a parede não secar? Uhum. E se tu tá olhando aquela parede, tá fazendo uma avaliação, mas e se ela tem uma patologia e quando vai aplicar o que acontece muito, cara. Acontece. Acontece. Na tinta muito, é verdade. Eu acho que o simples, bem feito, é massa, né? Eu só queria que... Eu sei o que é patologia, ela aí sabe, mas só divide para aquela pessoa que está nos escutando ali, que não sabe o que é patologia, o que é. Problemas vou dar um exemplo, bolha. Tudo que for problemas é patologia, no caso. Um exemplo, tu pintou a parede, choveu, daí escorreu. O termo técnico tu vai saber falar, né? Ele atinge o detergente e faz o mas tem um termo escorrimento. térmico, Que tá extração extração de solúvel. Extração de solúveis. Entendeu? Então, isso é uma patologia, bolha, a questão ali da tinta já tá... como que fala o nome? Já tá velha, tu passar a mão, tá calcinando. Calcinando. Que ela já Isso tá mesmo. fraca, Isso. entendeu? Em tudo que tiver de problemas dentro da pintura ali, do teu processo, isso é patologia, no caso, certo? Certo. Então, cara, se tu olha a parede, cara, a parede tá 10. Aí tu vai aplicar uma massa lá, aí o fundo, o cara pintou sobre pó,
não tá, não colou, Não consegue pegou segurar, a a superfície, não consegue segurar não- com aderência não não suficiente. fixou a superfície, cara, vai desplacar, vai sair, vai criar boa. Cara, e outro tempo, às vezes a gente tá lá trabalhando e não tem, isso eu vou dizer por experiência própria, e não tem noção que, tipo, a umidade tá a milhão. Aí tu vai lá, passa a massa, nossa, não seca, cara. Aí tu vai lá ver a umidade, pá, tá, mas o tempo tá... Às vezes tu não tem essa do dia a dia, sabe? Agora mesmo, lá... Não, Itapema, região Cara, praia, litorânea, Ah, a acontece gente muito. mora em regiões de umidade e que eu digo assim que a gente vai do céu ao inferno, né? Que é do calor a... sabe? E tu tem que pensar, cara, um exemplo. Então, quanto mais... Ah, Luan, então você tá dizendo que tem que colocar um monte a mais... Não, Não. eu tô Não. dizendo que tu tem que colocar o teu orçamento, sabendo que tu tem que... Eu não vou fazer isso na corrida. Eu não vou fazer uma parede a milhão correndo. Se tu... Mas sabe o que eu tô que eu entro nesse ponto? É mais um exemplo da minha situação lá. Eu passei um produto que você conhece, que é elastomérico, e que precisa 3 demãos para ela atingir a questão, entregar o que, o que ela promete, Aham, né? E só que ela tem uma cobertura fantástica. sim. E daí o que acontece? O cara pintou, passou, minha esposa estava em casa, dela passou, ele passou uma demão, eu cheguei, ele disse, cara, que cobertura, ele nunca tinha trabalhado com a tinta. Agora não quero mais saber de outra. Mas ele nunca tinha trabalhado. Ele aplicou, passou, ele disse, cara, não precisa, só vou passar mais uma, Anderson, e tá tudo certo, cara, vai gastar bem menos tinta. Eu disse, não, amigo, eu tratei com eu não vou falar nomes, né? Mas eu tratei. Sim. Com Tá você. aqui, ó, no WhatsApp. Não fala. Não. Alô, fulano! Ei, mas ele vai Ei, saber. tem que passar se ele 3 assistir, demão. Não, se ele assistir, ele vai saber. Daí eu peguei o celular e mostrei pra ele. Olha aqui, ó. Uhum. Eu tratei que é 3 demãos, 3 porque não, tudo bem. Vai não passar. Não se custou. Não. Então, por isso que eu acho importante. Às vezes é questão de... E tu vê, um produto que, pra mim, não sei se tu pode até falar melhor, é um produto que é referência no mercado, é um produto que era pro pintor já conhecer. Sim. Uhum. E outra coisa, Porque é uma tem tecnologia escrito- diferente. Tem, cara, outro ponto que, infelizmente, cara, tem escrito na lata. É. Tem escrito na lata. Tem que fazer 3 demãos. Então, assim, ó. Quanto tempo? Ele é um pintor bom. Eu vi tua casa lá. Tua casa tá bem pintada, assim. Eu vi à noite, não sei. Não, tá Eu sim, tô bem brincando. pintado. Não, mas tá bem Então, direitinho. assim, será que ele não sabia? O que faltou? Será que... A instrução, falta ler, falta interesse. Pois é, mas eu aí vejo que tem precisava- interesse muitas Mas aí, vezes. tipo assim, ó, precisava o cara da loja falar pra ele, precisava tu falar pra ele, ou ele tinha que saber. Mas aí que tá, Luan, que daí É tu um entra conjunto nessa de nossa fatores. conexão, que a É. gente fala que Mas a conexões gente tá geram aqui pra isso, ó. resultados. É Tá isso aqui pra aí. isso. Exato, é isso disso aí que a gente está dentro disso. O lojista deveria ter falado, o pintor deveria ter lido, sabe? Tudo é uma sucessão, mas se tu conecta tudo, por exemplo, a indústria bota na lata escrita, mas se ela fala, se ela mostra, por exemplo, um esmalte, a base de solvente, a maioria das marcas, se for cor clara, amarela, Uhum. certo? Sim. Tá na lata. Tá. Tá na lata, tá escrito, a gente não dá garantia Sim. para amarelamento. Sim. Eu fui numa assistência que em 2 meses estava amarelo na parte interna, daí eu até disse para ele, o senhor usou outro tipo de produto aqui na parte externa? Não, e aqui tá branco. Então eu expliquei para ele o que era, e não vou entrar no mérito que vai Tá. demorar. Tá. Mas eu mostrei para ele. Daí ele disse, pô, o cara da loja não me falou. Podia O ter cara da evitado loja uma deveria ter assistência. falado. E eu tenho certeza que o pintor sabe disso, que a maioria, são poucos os produtos à base solvente de cores claras que não amarelam. Uhum. Eu acho que só tem uma marca que nem vamos dar Sim. mérito para ela. Não, mas... não, e a amarela, né? Não, e amarela. Amarelo. Mas é mesmo. Só Demora- leva um tempo maior. Mas não... No meu caso, lá em casa, ele não amarelou, ele ficou bege mesmo. Não, tudo bem. Ele mudou o tom. Ai, Ele mandou. Tá. já vou fazer um gelo pra não... Cara... Não, e tem muita gente que fala isso, tá? Não, pinta de Mas gelo porque vai amarelar. Eu disse, ai, gente, não.
Não, branquinho. Mas é isso, eu acho que é por isso que nós estamos gerando essas conexões. Esses conteúdos, é isso aí, É, é a muito a gente intenção. já tá indo para o final, mas é essa conexão, e por isso que a gente te trouxe, porque a gente vê que você tem essa conexão Legal. com os teus seguidores, tu tem essa conexão de tentar entender a necessidade, e a frase que mais chama a atenção na tua bio lá Uhum. do Instagram é Instagram. essa. Todo mundo deveria, todo Sim. mundo, aí não é só o pintor, todo mundo deveria estar em Todos a evolução classe, sempre, né? E Todos da nossa área do eu serviço. levo isso muito a sério, porque essa evolução que me fez estar aqui hoje. Então, se eu buscar mais, onde eu posso chegar? Sabe? Fica esse negócio, cara, onde será que eu posso chegar? Porque eu vou te ser sincero, como no início da conversa eu falei, eu não achava que eu ia ser um pintor, não é famoso, tá? Mas é um pintor reconhecido pelo seu Não, trabalho. eu achei fantástico todas as vezes que a gente fez algum evento, que as pessoas, cara, é como se fosse um ídolo, sabe? Uhum. Com Delas. certeza. Na última vez ele deu até autógrafo, eu tenho foto disso. Eu Não. tenho foto Ah, eu disso acho de isso autógrafo. incrível. Eu acho incrível. Porque tu se torna Lá em referência. Araranguá. Foi? Lembra? Tu deu autógrafo no cara lá, não Ah, lembro se foi na camisa. Verdade, cara, Foi. verdade. Olha só, hein? Aconteceu lá do boné. O cara, me dá o teu boné, cara, não sei o quê. Claro, não, pra mim é algo muito engraçado, né, cara? Porque a gente. É novo. E o melhor, tá? O Anderson até vai poder dizer isso aí. Lá, porque a gente faz um trabalho nas redes sociais, a gente tem um alcance legal, mas a gente não consegue estar em todo lugar. As pessoas, cara, eu já cheguei em lugares que ninguém me conhecia. Ah, mas é um influenciador, ninguém conhece. Cara, tem muito disso. Sim. Tem muito disso. É porque hoje é aquela teoria da bolha, né? Que a gente vive a nossa bolha, o que tá ao Isso. nosso redor. Porque as redes sociais fazem um pouco isso também. Elas têm um lado bom, mas elas têm um lado ruim que a gente acaba Né? trazendo, A bolha, isso aí. trazendo a similaridade de conteúdo. Ou seja, se tu gosta de ver. Comecei a ver vídeo de lixar, vai aparecer vários pra mim, lixando com máquina. Sim. Né? Isso aí. E, Algoritmo. e acontece isso, de eu chegar, e lá era um lugar que algumas pessoas me conheciam, mas a grande maioria não sabia quem era o Luan Márcio Pintor. E no final, cara, tava todo mundo, tipo, feliz por eu estar lá. Tava todo mundo, pô, Luan, tu é massa, ok, pô. Então, assim, ó, pra mim é muito gratificante isso não ser só aqui, ó, Uhum. sabe? Pra mim é muito gratificante eu estar indo chegar lá. numa loja, no evento, e o cara chegar assim pra me abraçar, pô, Luan, pô, tu é maneiro mesmo, hein? Às vezes tu é mais maneiro aqui do que no vídeo. Porque no vídeo o cara, né, sério? Pô, mas aqui tá bem mais legal, cara, não sei o quê. Então, não sei se o Anderson chegou a ver, mas agora no último evento que a gente fez em Araranguá, foi Araranguá? É isso. Isso, Araranguá. Terminou o evento, aí todo mundo foi lá pra fora, eu fui lá pra fora, aí todo mundo juntou, a gente fez uma selfie dos pintores, tudo. Cara, então, cara, que, sabe, a energia, isso é muito legal do que eu só fazer um conteúdo aqui na rede social e chegar lá na loja, ir embora e virar as costas, tchau. Eu sinto essa necessidade de estar junto, de É estar... que hoje você é referência, né, para tudo. Eu Desde me cobro do disso. contato com as pessoas, quanto o teu serviço, se você fizer algo errado, as pessoas vão te criticar também. Não, né? e é muito mais fácil achar gente pra criticar Com certeza. do que pra ajudar. Elogiar, né? Elogios são poucos. Então, uma coisa que eu até gostaria de frisar isso é que a parte de rede social, para quem tá assistindo, né? Essa parte de rede social que a gente fala aqui é muito importante pra gente evoluir, pra gente aprender novas coisas, mas que a gente tem que entender também que não se a nossa vida, o nosso agir não tá resumido na rede social. Entendeu? Porque o que eu posso fazer? O Luan pode pegar uma parede, botar o salva-piso naquela parede, postar aquele vídeo e o restante da casa todo, o Luan, tô nem aí pro chão, suja todo, vamos. Então, assim, ó, é muito mais
a rede social é importante, mas o que tu é fora dela, o que tu apresenta para os teus clientes no estar na obra, também tem muitas coisas O que tu fora. tá falando, eu fora- vejo que é o reflexo da verdade. Tu é aquela pessoa e as redes sociais são teu reflexo. Perfeito. Isso É aí. isso. Isso aí. Seja. Eu até, vou te ser bem sério, mesmo sendo um cara da rede social, eu priorizo mais o meu pessoal do que o meu na internet. Por mais engraçado que seja. Então, quando eu chego num lugar, eu tento, né, me envolver, não só. Conectar com as Porque, pessoas. pô, chegar aqui e fazer um vídeo, tamo aqui, aí desligar o celular aqui e ficar. E acontece Entendeu? muito, né? Então, e isso pra mim é muito importante. Então, pro pessoal que tá, às vezes escuta a gente falar de rede social, é como tu falou, é um reflexo da pessoa, do profissional que você é. É isso que eu gostaria de frisar aqui. Então, pra gente finalizar, tem uma coisa que eu sempre digo, que a profissão do pintor, do pedreiro, do mecânico, que tem muita gente que desvaloriza, cara, eu acho fantástico, sabe por quê? Eu vou dar um exemplo bem claro e a minha esposa vai poder confirmar isso, né? Tem uma casa que eu ajudei meus tios a fazer como servente lá de pedreiro, eu nem sei se eu poderia me considerar isso, né? Lá quando eu tinha 13 anos, não era trabalho Mais escravo, atrapalhando tá? do que ajudando. Isso. E ainda lembro que era na época do parquet, sabe? Parquet que existia, Lembro. tinha que passar piche, jogar Uhum. na areia Uhum. para dar aderência, ainda colocava uns preguinhos, era eu que fazia isso, né? Uhum. Alguém tinha que fazer, né? E daí é uma casa linda. E toda vez, uma vez por ano, normalmente, a gente vai visitar os irmãos na praia e a gente passa por essa casa. E todo ano eu sou repetitivo, porque eu digo, ó, aquela casa eu ajudei a fazer. É a mesma coisa que eu tenho esse sentimento de que o pintor deve pensar Sim. nisso, né? De olhar aquilo ali, ó, aquela casa fui eu que pintei. Então, cara, é fantástico, porque tu lida com sonhos, com Sim. tudo. Então, assim, por mais que a gente esteja falando para quem está assistindo e está se sentindo incomodado de tudo que a gente tem falado de evolução, é que a gente quer que melhore, que Sim. a visualização das pessoas melhore, que essas conexões melhorem e que a gente viva mais tranquilo com um serviço de melhor qualidade. Uhum. Então, por isso até tem no meu livro uma frase que eu uso bastante, que não entregue o seu melhor, entregue aquilo que o cliente jamais imaginou encontrar. Porque o melhor, todo mundo tenta ser o melhor, mas Uhum. aquilo que o cliente jamais imaginou, que é uma parede protegida, uma limpeza na janela, igual tu falou Talvez do ele cliente nunca tenha antes. visto. É, Mas muito se tu bacana, fizer, né? ele vai se sentir incluso nisso, né? E isso, cara, é engraçado porque às vezes o melhor do cara não é o que o cliente espera ou não é aquilo que tem que ser. Então, essa parte do tipo assim, de você fazer algo que ele não espera, às vezes é até para o próprio profissional fazer um esforço, tipo assim, não, cara, eu vou fazer isso aqui, porque não é o meu melhor, é mais do que o meu melhor. Então, eu não tô acostumado a proteger o piso aqui, cara, essa vez eu vou proteger. Aí o cara vai receber um elogio, dali a outra pessoa vai falar, ô, esse cara protegeu o meu piso, aí vai contratar ele aí. Cara, entra num ciclo que não tem mais fim, Não, cara. antes de nós entrar aqui, daí não é nenhum profissional, né? Me ligou uma colega perguntando sobre um que ela entrevistou, que trabalhou comigo. E é isso que eu digo, né? O cara era tão bom que eu disse pra ela, Aham. contrata. Eu disse pra ela, eu Já não queria preciso te falar o falar nome, mais tu viu que nada. ele já queria falar o nome? Já, ele adora. Ele, Ele cara, adora. Ele... Segurou. Eu respirei fundo. Eu disse, contrata, o cara Sim. é bom, velho. O cara é bom, Não. sabe? Pode contratar. Eu sou o cara assim é bom. também. Então, é essas questões, assim, Luan. A profissão é fantástica, Sim, cara. cara. Chega a Não, e arrepiar. esse sentimento que tu falou de passar pela casa, pra mim, é toda vez que eu vejo os clientes fazendo Meu festa Deus, cara, tá na louco. área gourmet e Que tu postando desenhou. foto. E aí, sabe assim, que tipo, o cliente queria muito uma mesa naquele lugar, ou ele tá trabalhando naquele escritório e ele faz uma foto. Cara, pra mim é muito Fiz gostoso parte disso, ver né? a pessoa aproveitando a casa, desfrutando do momento dela em algo que eu pensei naquilo. Eu planejei para que a mesa Dedicou estivesse teu na altura tempo, né? certa. Então é muito legal ver que todo mundo colaborou, porque não adianta só estar na minha cabeça e no meu desenho técnico. Eu preciso que todas as pessoas na Logística, obra né? entendam que eu idealizei um sonho, eu peguei o sonho da pessoa e coloquei num papel. A parte mais difícil é fazer isso virar realidade.
Então, eu entendo isso, eu valorizo os profissionais porque eu vejo que é difícil fazer a obra chegar lá no Difícil. final e tá todo mundo feliz. Os problemas sempre vão acontecer na obra. O importante é como a gente lida com eles. É a gente conversar, é a gente não ficar levando qualquer picuinha pro cliente. Lá, o cliente, às vezes, ele nem entende qual é o Nem quer problema. saber, Ele nem às quer vezes, saber. também. É a maioria das vezes, é Porque verdade. é achar. É até. Eu acho engraçado uma frase que eu sempre penso, né? Que tem gente que cria dificuldade pra achar Vender facilidade. facilidade, é isso Tá aí. ligado? Cara, É. então assim, às vezes, pá, chega pro cliente, cara, isso, deu esse problema, mas eu vou resolver. Uma coisa tão fácil, cara, então por que tu não resolveu? Uhum. Um exemplo assim, isso é uma coisa tão, né? Já vai lá e resolve, né? Cara, às vezes, né? Então, mas é isso aí. É fazer Beleza. o mercado mesmo, mudar. Eu queria, cara, que antes da gente finalizar, que você falasse o que você poderia passar para quem está nos assistindo, o profissional de pintura, ou até mesmo os outros profissionais que são de Um serviços. conselho Um pra quem conselho, tá uma começando. frase, Perfeito. algo que pudesse impactar as É. pessoas e pudesse ajudar. Perfeito. É muito importante eu frisar que quando eu tô falando sobre mim, sobre Luan Pintor, mas isso acho que tá dentro de tudo, sabe? De, como eu falei, gesseiro, de todos os profissionais. Ah, mas Luan, é só da construção civil? Não. Cara, garçom. Pô, às vezes o cara tá ali, é um garçom lá num restaurante, e daí tá meio assim, cara, o cara se dedica, atende bem, quando vê, aí é promovido pra cuidar dos garçons, daqui a pouco tá num restaurante que é super chique, daqui a pouco vira um mestre de... Cara, então, isso existe em todas as profissões. É verdade. Não adianta eu achar que, mas é porque ele é pintor e nessa área aí tá... Não, cara, acontece em todas as profissões. Não adianta, cara. Pode procurar, sempre tem. E é verdade, tá? Eu vou numa churrascaria, um abraço pro Castelinho. Gente, pensa, tem um atendente lá que eu já sento porque eu sei que ele vem me atender. Tu quer que ele... Mas não, então, cara, ele vem, ele sempre Castelinho, traz uma nos coisinha. patrocina. Nos patrocina, queremos comer um churrasquinho aí. arroba Mas é Luan Márcio. verdade. E- Mas é verdade, tá? O atendimento. Toda a equipe deles é muito bem treinada e nesse sentido é incrível. E faz E diferença mesmo. ele é um, como que tu falou, é um... Ele vem, Passa servir na carne, né? mesa, É exatamente. garçom, É garçom. um garçom. Cara, então, um garçom, cara. Entendeu? Então não tem isso de profissão. Não, sim. Cara, tem tudo. Então, as palavras que eu utilizo são voltadas para pintura, mas que evolução, desenvolvimento, conhecimento. isso pode ser isso serve e tem que servir para todas as profissões, né? Então, o meu conselho para quem, né, tá buscando melhorar em alguma forma, de alguma forma, evoluir, sempre acho que a principal é ser humilde, principal, porque a humildade, no meu ver, ela tá relacionada a quando alguém vai te explicar algo sobre um produto e tu ser humilde e falar assim, cara, eu não sabia disso, mano. Então, quando o cara não tem essa humildade de reconhecer, tu vai chegar pro cara e vai falar, cara, tem que dar 3D mão pra ele fazer o efeito que a tinta oferece. Entregar Ele vai o- falar assim, não, cara, eu sempre fiz assim, sempre deu certo e funciona assim. É. Então, cara, não adianta ele buscar a evolução se ele não for um cara humilde de entender onde ele tá errando e querer evoluir. Então, acho que humildade, buscar. Aí são pontos que a gente já falou, né? Mas buscar conhecimento em várias pessoas. Eu tenho isso de me espelhar sempre em pessoas. Eu não sou. O Luan é a cópia do Juliano. Cara, eu acompanho o Juliano, eu acompanho outras pessoas de Johan, eu acompanho o Melhor Pintor da Bahia. Cara, eu tô vendo o que tá todo mundo fazendo. E, cara, sabe o que eu faço? Eu tento. Cara, o que esse cara. Absorver o que é melhor de cada um. O que esse cara faz que torna ele diferente? Cara, eu não preciso ser a cópia, mas dentro do que eu meu posso nicho, aprender o que aqui? eu posso fazer pra me tornar, né? Então, é isso, cara. Eu continuo nessa busca. Eu sou novo na minha profissão, tenho apenas 4 anos.
como eu falei, teve pra mim um divisor de água. Eu passei 2 anos sem interesse nenhum, então faz 2 anos que eu venho buscando isso, e dentro de 2 anos, você E sabe... que evolução, né? Em 2 anos. Você... 2 anos. Mas eu sou É humilde, possível. mas eu sou humilde em falar, sabe o quê? Que, cara, muita coisa eu não sei. Não, sim. Tá começando e tá sendo incrível. Entendeu? Então, tipo assim, sabe? Então, esses pontos. E acreditar, né, cara? É muito importante. A gente não falou disso, mas é muito importante também a questão familiar. Cara, A base, né? tu ter uma pessoa do teu lado. Né? Um abraço pra minha esposa, Vanessa. 4 anos ontem, né? Ontem 4 De anos. casado. Eu tenho uma pessoa que, graças a Deus, sempre me motivou nos momentos que eu tava, tipo assim, não sei o quê. Sempre falou, não, tu é capaz, tu consegue. Ontem a gente tava falando sobre conteúdo. Ela falou, cara, teu conteúdo é bom. Eu falei, cara, mas tu é minha mulher. Ela falou, não, eu vejo outras pessoas, então é muito importante se cercar de pessoas, né? De pessoas que vão te ajudar nesse sentido, não vão te colocar para baixo, que vão querer ver você melhor. E eu faço isso na minha vida. Eu falei para ti antes ali É mesmo. que eu tenho amigo eletricista. Cara, eu fiquei no pé dele para ele abrir a empresa dele. Cara, eu fiquei muito no pé dele. Muito. Ei, eu juro pra ti, eles chegaram a dizer que eu era chato. Tá ligado? Então, assim, hoje ele saiu da empresa que ele trabalhava, abriu a empresa dele. Ele tá coordenando, cara. O cara tá, assim, ó, Estourado. arrebentando, entendeu? Tinha um potencial que tu estava vendo. Cara, fazia diferente de todo mundo, entendeu? Então, assim, com quem que tu tá se relacionando? Tá se relacionando com pessoas que querem que você cresça, que você evolua, ou tá, né? O teu tempo vago. A gente acabou de falar aqui sobre um livro... de escutar, como que fala? Audiobook. Um Audiobook. audiobook, é palavra nova, não sei. Não nova, mas pra mim é nova. Um audiobook. Cara, eu posso voltar agora pra minha casa escutando um sertanejo, ou vou voltar escutando uma horinha desse audiobook pra me melhorar Ou um alguma coisa, podcast de sabe? alguém interessante que vai te... Tu não Com precisa, certeza. tu não precisa. Com E eu acho que não certeza. precisa ser algo radical. Eu acho que as pessoas erram, às vezes, nesses O comentários. excesso é ruim para É. todos os lados. Mesmo que seja algo bom, é ruim. Sabe Se for em excesso, é ruim. Sabe aquele comentário que a gente escuta muito o cara falar de tipo assim, ó. E eu já vi isso de muitas pessoas na pintura e eu concordo e discordo. O cara chega pro cara, pô, mas tu não evolui, mas quanto que tu gasta em cerveja no mês? Por que tu não compra ferramenta? Cara, tu acha que o cara que tá lá, que toma sua cervejinha, que faz essas coisas, ele quer, a mudança vai ser nesse jeito aí? Não. Tem que largar essa cerveja aqui, tu paga... Cara, não é assim, se Tem tu que ter o diminuir, desfrute, tem que o cara vai aproveitar. viver só de... Cara, o cara vai falar bem assim, aí que o cara vai pegar raiva. É. Então tu tá achando que tu é melhor porque tu tem esse equipamento e porque eu bebo cerveja? Então tem que... Cara, é um conjunto, acho que dentro do nosso papo aqui, eu tentei deixar o mais claro possível as coisas que eu utilizo nesse conjunto. Não sou um expert, tenho aprendido, aprendo com você, vou aprender agora contigo, que eu não te acompanhava antes, mas Fico agora muito feliz. fico feliz de conhecer pessoas assim, que agregam, e é isso que eu busco. E eu espero que eu consiga agregar também na sua vida. Já estou adorando. E é isso aí, cara. É isso aí. Pintores da região, A eu gente quero tá essa aqui. lixadeira. Quem estiver acompanhando e tiver alguma dúvida, quiser alguma dica, alguma sugestão, cara, eu tô sempre disponível. Às vezes não consigo responder na hora. Já teve caso de eu demorar 5 dias para responder. Mas eu fui lá e respondi tudo certinho, do jeito que tinha que responder um áudio. Às vezes demora. Às vezes se eu não responder, manda outra mensagem. Mas eu sempre tô ali disposto, conforme o meu tempo, para contribuir. Então, sintam-se à vontade aí de me chamar, de perguntar. Nós Beleza? queremos agradecer muito, Luan. A Laís também vai Quero. finalizar. Mas antes da Laís finalizar, eu gostaria de te agradecer muito mesmo por ter aceitado estar aqui com a gente, dividido essa tua experiência. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas. Eu quero te dar meu livro também, que está em primeira mão ainda, Opa! nem foi lançado. Pré-lançamento. Lançamento. O meu livro é Não Venda, Atenda, é isso, de a gente não vender, porque tudo a gente vende, você vai Sim. vender teu serviço, mas da gente atender, pensar nas pessoas, pensar nessa conexão. Então eu queria te entregar Tá o meu autografado livro, já? ainda não, mas depois Quero que tu...
eu faço Legal, cara. as Parabéns, menções. parabéns. É um orgulho pra gente ver esse livro. Fico muito feliz, cara, em receber um presente assim. E quando lançar esse livro aqui, ó, já tô te falando agora, não te falei isso antes, vou te falar agora. Eu vou comprar 10 unidades e vou dar para 10 seguidores meus, 10 pintor que eu vejo potencial, que eu encontro, que eu encontrar, eu vou dar 10, então, pintor que me segue aí, quem sabe você não vai estar, ó, ganhando um desse aqui, que eu faço questão disso, eu acho muito importante a gente compartilhar o conhecimento, né? Isso que tu tá fazendo aqui, tu tá compartilhando teu conhecimento comigo, né? Então, eu quero também compartilhar do teu conhecimento com outras pessoas, Te não só do agradeço, meu. Luan. Beleza? Legal. Tá aí Agradeço a mesmo. minha promessa. E gratidão aí pelo... Vou ler e vou te dar Um feedback, isso aí é sempre importante. Muito Valeu? obrigado, tá, Luan, Valeu. mesmo por estar com a Eu que gente aí, agradeço. cara. Tu é um cara fenomenal, um amigo que a gente ganhou na vida aí e que Eu fico tenho até certeza emocionado, que hein? vai pra muito tempo. Amém, cara, amém. E a gente se despede das nossas pessoas que estão nos acompanhando agora nas redes sociais, tá? Lembrem de seguir a gente. Na descrição do vídeo vai ter todas as informações. Não esquece de dar um curtir, um joinha. Ajuda a gente a crescer aqui também e a levar esse conteúdo para mais pessoas. Manda para alguém que você achou interessante, alguém que tá precisando de motivação, que tá precisando dar o pontapé inicial para mudar o padrão do trabalho dela. Então a gente está aqui para divulgar essas ideias e passar esse conteúdo para frente. Obrigada, Luan, de verdade, foi enriquecedor. Tenho certeza que nós ainda vamos nos ver muito, ainda Amém. vamos ajudar muitas pessoas. Amém. Contem comigo pra gente fazer essa mudança aí. Tô sempre disponível aí pra isso, né? Pra gente colaborar aí pra mudança do geral. Vocês perceberam que eu sou esse cara aí, né? Que Com isso aí. certeza. não tem o que tá vendo aqui, eu que sou na rede social, eu não tenho filtro. Isso aí. Valeu, E por muito isso- obrigado. Valeu. Muito obrigado aí pela oportunidade de novo, né? Obrigada. Valeu, gente. Tchau, Valeu, pessoal. tchau. Tamo junto.